quase completa, mas falta aquele que hoje está num dia especial. Hoje é aniversário do nosso querido Cristiano Leonardo Silva da Silva. E a gente então quer cumprimentá-lo na largada pelo seu aniversário. Ele tá fazendo aí, sei lá, 39, 40 e poucos, uma coisa assim. Mais. Acho que é 40. 47. Não tem 47. Cristiano Silva é 73. Eu acho que é 73, 47. Tu acha que o Cristiano lembra aqueles times dos anos 70, 80? Muito por estudo, mas é porque ele via também. A Vivian grita lá fora, o Cristiano é velho, o Cristiano é velho. Vou explicar como funciona. Tu começou muito cedo. É verdade. E tu tinha uma voz grossa muito cedo. Era cabeludo, Zé, né? E tu era meio o gatinho. Olha aqui, ó. Gatinho, conversa dele. O Cristiano é um piá, né? Que? O Cristiano é um piá. Sim. Mas também pra piá não serve, né, Orestes? Tem seus cabelinhos brancos, ele. Parabéns ao Cristiano Silva. Parabéns, Zé. Feliz aniversário, Cristiano. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê inspiração para continuar tendo esse sucesso e uma carreira feliz. Que o Cristiano é apaixonado por rádio. Ele chega a comprar rádio porque ele gosta do rádio no sentido pleno. Eu acho que entre nós, assim, da equipe, ele é o mais fissurado em rádio. Ele me indicou até um senhor que faz restauração de rádios em Santa Maria. Vai lá nessa página aqui, cabeça. Ele gosta. Já tive a oportunidade de viajar com o Cristiano Silva e ele, quando vai dormir, é com o rádio ligado, sintonizando todas as emissoras possíveis. Ele ouve... Exato, Magno. Ele ouve rádio da Argentina, do Rio, do Ceará, de tudo que é lugar. Que bom que o Cristiano gosta de rádio, porque eu vou dizer uma coisa, ele gosta tanto da gente como de rádio, inclusive me deu um rádio de presente. Eu disse, quer esse rádio? Mas claro que eu quero. Que maravilha, esse é o Cristiano, né? Ele me indicou outro dia um senhor que vende aqueles rádios antigos, ele gosta dessas coisas assim. Ele tem um apego pelas coisas das tradições, ele gosta dos carros antigos, dos rádios antigos, daquela modelagem de alguns anos. Então ele tá aniversariando hoje, é um companheiro que a gente tem muito carinho por ele. Se ele não tá bem, assim, parece que tem alguma coisa errada com todo mundo, porque ele tá sempre daquele jeitão, cheio de energia, cheio de vida, e aquilo leva pra cima toda a equipe. Ele faz as esperas do jogo, ele faz os intervalos das nossas transmissões e faz o pós-jogo também. O ganhando o jogo da Guaíba, cumprimentando o aniversariante Cristiano Silva. Hoje ele brinca comigo, vê se amanhã tu me consegue um presente, cabeça, porque hoje nós temos uma audiência. Não é dia 29, mas é importante. Eu vou ter que fazer lá da rádio, aquele jeitão dele. Digo, fica tranquilo, basta que tu entre na sala do chat da audiência. Banrisul Digital, tudo no seu tempo, com o ganhando o jogo pela Rádio Guaíba. Nós vamos começar com informação do Grêmio. O Gutierrez está com as notícias do Grêmio? Na verdade tô acompanhando os dois pela manhã, Zé. Claro que o Inter joga hoje, sim, mas o Inter obteve vantagem e pode ser que até coloque um time misto, alternativo hoje diante do Atlético Goianiense. Claro que a gente vai falar, obviamente, aqui no programa sobre isso, mas chamou muita atenção ontem a coletiva do técnico Renato Portaluppi, um pouco ríspido, e a gente separou alguns trechos do que ele acabou falando ontem após a vitória contra o Bragantino. O Grêmio chegou a 27 pontos, é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, vai ter agora o seu próximo desafio pela Copa do Brasil contra o Juventude, também com uma vantagem obtida, ao contrário do Inter. A vantagem do Grêmio foi na Arena, o Inter foi fora de casa e vai jogar no Beira-Rio. E a gente separou um trecho, alguns trechos da coletiva do técnico Renato Portaluppi ontem, e a gente acompanha agora para depois poder debater. Ele já havia me pedido uns 5 minutos atrás para sair. Eu falei que ainda não, que ele ia continuar mais um pouco no jogo. E logo em seguida ele pediu para sair de novo. Então, olhei, já que ele pediu 2 vezes para sair, então eu tirei ele, mas nada de mais. O Maicon é um jogador intenso. O Maicon é um jogador que não gosta nem de perder os 2 toques, como eu. Já conversei com ele no vestiário, não tem problema algum, ele sabe da importância dele para a equipe. Então, de repente, naquele momento, durante a partida, as coisas de repente não estavam dando tão certo assim para a gente, e de repente ele estava um pouco irritado, mas é uma coisa normal em qualquer jogador. O que eu vejo, Gutierrez, no geral, a imprensa toda, no Brasil todo, cobrando sempre grandes apresentações. O Grêmio mudou muito. O Grêmio mudou muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram, jogadores com problema de Covid, jogadores com problema do departamento médico.
E mesmo assim o Grêmio em 3 competições está muito bem. Então, muita gente cobra o futebol bonito e às vezes esquece do resultado. Futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês. Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. São as 2 equipes que têm obrigação de apresentarem o futebol bonito. Pelo que gastaram. Se um dia a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim: olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. Pode me cobrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter partidas de altos e baixos. O mais importante hoje em dia é o resultado. Eu quero que a minha equipe jogue bem, mas nem sempre é possível, justamente por todos esses problemas. Então vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. O Grêmio não gastou 200 milhões. Eu queria ver um de vocês 3 dias no lugar de um treinador que está disputando 3 competições, ou 2. 3 dias. Só 3 dias. E eu ia estar por trás só fazendo o relatório. Vamos ver se vocês iam aguentar. Mas nós somos cobrados, eu sei que é a nossa profissão. Agora, vamos pensar um pouquinho, né? Ter um pouco de paciência. Tem que cobrar muito dos clubes que têm uma competição só. 3 competições, 2 competições, é muito difícil. Mas, vamos lá. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria mesmo, mas infelizmente é impossível. Eu gostaria de ser um detetive, um mosquitinho, e seguir vocês no dia a dia. 3 dias também, vocês da imprensa, todos vocês, para ver se a vida de vocês é tão boa assim quanto vocês acham, só os problemas tem no futebol. Gostaria de saber um pouquinho da vida. Algumas vidas, algumas coisas de vocês eu sei, mas vamos deixar para lá. Mas eu queria ser esse mosquitinho para ver se a vida de vocês é tão maravilhosa quanto, né? É muito fácil escrever, comentar um pouquinho na rádio, na televisão e comentar também na televisão. É muito fácil, né? Eu queria ver no dia a dia de vocês para ver se vocês também não têm problemas. Tá aí o técnico Renato Portaluppi, informações sobre o Grêmio. Gaston Ramírez, negócio melou ontem, o próprio vice-futebol Paulo Luz falou sobre isso, as informações do Grêmio e, claro, a coletiva do Renato sobre tudo isso que ele falou. Pois é, bom dia. Eu acho importante, eu fui comentarista do jogo, já vou entrar na partida porque eu quero tomar cuidado de não, assim, desancar um festival de pau no Renato, tá? Que senão, porque isso aí vai acontecer. Tá? Inclusive com relação a algumas falas humanas do Nós Renato tínhamos ontem. falado ontem aqui que o Renato não está preocupado em dar espetáculo, né? E ele disse isso de novo no pós-jogo. Mas pois é, eu falei isso no pós-jogo também ontem, eu fui comentarista do jogo. Eu vou deixar pro fim as coisas como, por exemplo, eu queria ser uma mosquinha para ver você. Isso aí foi muito engraçado, sobretudo. O jogo foi muito ruim. O primeiro tempo como espetáculo foi irritante. No segundo tempo o Renato mudou, e quando mudou, com escolhas mais óbvias, o time jogou melhor. É óbvio que o Ferreira joga mais que o Luiz Fernando, é óbvio que o Robinho não tem mais condição de jogar no Grêmio, é um jogador sem força, jogador facilmente desarmado, jogador que não acertou um passe, não acertou uma inversão, só acertou passe atrás da linha da bola pro jogador, ele não acertou nada. Configurou uma das piores notas, a pior nota que eu já dei, empatada com outras. O Robinho recebeu na cotação a nota simbólica de 0,5. Eu nunca dei 0 nem 10. Só pra ter uma ideia. Esse foi o legítimo porque fardou, né, Carlos? É o legítimo, porque ele errou tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Absolutamente tudo. Não tem um acerto. Nada. Absolutamente nada. Qualquer jogador ali seria melhor. O Isaac, que eu acho que ali tem que ser o Jean-Pierre, mas o Isaac dá mais jogo que ele. O Diego Souza ontem, aí eu acho que o Zé Aldo tá... Um debate que o Zé Aldo promoveu ou provocou quando o Diego Souza estava bem, ou seja, não pode ser considerado um oportunista, tá? Isso a gente vai ter que reconhecer. Desde o início, Zé sempre falou. A gente vai ter que reconhecer que não é um oportunismo, é uma convicção que eu por falta talvez de coragem tinha a impressão que fosse acontecer. O Zé Aldo foi muito mais corajoso que eu. O Thurin entrou muito melhor que o Diego Souza. Muito melhor.
Mas dá jogo, né? Se movimenta. Sobre essa questão do Robinho, o argumento pode ser, os caras estão cansados, eu preciso girar o elenco. Beleza, tem que girar o elenco, óbvio, a gente aqui no Brasil já aprendeu que muitas vezes vai ser necessário, ainda mais com esse ano atípico, como a gente gosta de dizer. Mas, se tu não tem o Isaac, digamos assim, apesar de jovem, né, e não creio que esteja assim tão extenuado, mas tudo bem, precisa dar uma segurada pro garoto, jogou só 45 ontem. Tu tem outras opções. Por que não o Jean-Pierre, então, 45 minutos, o próprio Isaac nos outros 45? Por que a insistência com o Robinho? A gente não fala aqui de tirar jogadores ou de revezar, mas sim das escolhas nesse revezamento. Não é um problema ontem, por exemplo, ter tirado a insistência Jeromel com o Robinho Kahneman. é criar uma fila artificial, em que ele coloca Exato. o Robinho na frente da fila, em segundo o Isaac e deixa pra depois o Jean-Pierre. Que não entrou ontem, né, Isso Zé? aí. Que não entrou ontem. Isso aí já aconteceu com o André e vai continuar acontecendo com o Robinho. Ele vai ser escalado de novo, pode acreditar. Eu não duvido disso. Mas eu não sei se o Renato não tá... Porque ele falou muito sobre isso no final do jogo, na entrevista. Hoje até a gente conversava sobre isso de manhã no Agora com o Cristiano Oliveira. O Renato falou muito ontem em se eu estiver aqui, se eu estiver aqui, se eu estiver aqui. Como se ele tivesse... Ele estava irritado ontem. Abrindo a porta para não permanecer no ano que vem. Tava A real irritado é que ele ontem. se desentendeu com o Maicon. Hoje tem... outra informação. Hoje tem coletiva, 2h30 do Maicon. E a real é que ele tava irritado com o Maicon. Óbvio que eles se discutiram. E depois com a imprensa. E daí se Aí irritou, claro. joga todo mundo, joga a imprensa contra a torcida. Essa Aquela tática coisa é mais velha que andar pra trás, já tô acostumado. Eu achei muito engraçado isso, eu não me irrito mais, eu acho muito engraçado. Eu tô assim, ó, eu tô num estado assim de euforia com aquilo que eu construí aqui na quarta passada e que vem se confirmando. Eu tô eufórico, eu tô maravilhado com o que eu falei. Porque se confirmou. E o Renato falou sobre ser uma mosquinha para acompanhar as nossas vidas, porque a gente só critica. Não, a gente não critica só. É uma inverdade dizer que a gente só critica. A gente interpreta as coisas, em geral, da mesma forma que o torcedor. 90% ontem eu tava batendo assim... O que é dito por imprensa, o que é dito por torcedor, eu fiz esse exercício, tá? 90% do que a imprensa diz é aquilo que o torcedor pensa. A gente pensa igual. 10% é a divergência que faz a gente ser xingado, torpedeado, essas coisas todas. 90% é convergência. E de elogiar quando as coisas estão boas e de criticar quando as coisas estão ruins. Não é possível ver esse fã-clube do Renato, em que torcedor que se diz gremista acha que o Renato é maior que o Grêmio, de criticar quem criticou o time de ontem. De xingar quem criticou o time de ontem. Eu fui criticado porque eu dei nota 3 pro Renato na cotação e porque eu disse que o primeiro tempo foi uma das piores coisas que eu vi no Campeonato Brasileiro. Cara, ontem eu vi gente escrevendo. É muito louco isso. A imprensa é inimiga mesmo. Que isso? É muito engraçado isso. Eu ficava irritado. Hoje eu acho engraçado porque... Cara, vocês estão confirmando o que eu disse. Muito obrigado por isso. Obrigado pela confirmação. Né? Que eu falei da semana passada, não vou repetir. Na massa pensante, né? E é isso. Eu acho engraçado. O Renato queria ser uma mosquinha para acompanhar nossas vidas que não são perfeitas. Renato, minha vida é a mais imperfeita possível. Fiz todos os erros, já cometi todos os erros do mundo. Hoje, se fosse uma mosquinha, a mosquinha ia morrer de tédio, porque ela tá muito chata. Mas sobre imperfeições, eu ganho de ti, Renato. Ganho de todo mundo, praticamente, tá? Então não precisa te preocupar, porque eu não tenho a premissa da perfeição. E a mosquinha ficar entediada com a É o minha nosso vida. meio de trabalho, é o nosso local de trabalho. O Zé é um advogado e também um radialista. Ele vem aqui, a gente conversa coisas que a gente não fala aqui no ar. E tu também conversa coisas, de repente, com teu sócio, até mesmo com um cliente, que jamais falaria numa sala de audiência, na frente de um juiz. Sim, o bastidor. Então, não tem essa da gente, a vida de vocês é ruim, vocês não podem criticar o futebol. O nosso trabalho é esse. É analisar, eu não vou dizer que falar aceito, sobre. eu entendi o que ele quis dizer. E entendi todo o comportamento do Renato e vou fazer uma leitura. Eu quero o Orestes, quero o Magno, quero o Cristiano também com a gente, mas e nem quero monopolizar aqui para quem tá no estúdio como se fosse uma preferência de quem tá em home. Mas assim, ó, só para não desconectar do que vocês estão dizendo. Renato, o Filipão foi que deu uma entrevista há poucos dias para o Pfeiffer e falou sobre isso. Era inimaginável que o Renato, no tempo de playboy, garotão, bonitão, jogador meio destrambelhado, cabeça de vento, extremamente festivo,
fosse se transformar nesse cara astuto, que é estrategista e que é até manipulador. O Renato hoje é um cara que tem essas virtudes. O que ele fez ontem na coletiva foi o tempo todo proteger ele, proteger o grupo e proteger o sistema Grêmio. E eu não vou tirar a razão do Renato, acho que é uma inteligência da parte dele. O que ele faz? Nunca houve em 4 anos nenhuma briga com o jogador. Pra cima de Moá? Não, né? É claro que deve ter havido alguma briga. A tua leitura é perfeita. Mais de uma. Mas nisso o que ele faz? Ele protege o grupo externamente. E ele protege ele, porque ele desvia. E ele lança uma cortina de fumaça. O Grêmio não jogou nada ontem no primeiro tempo, foi horrível. Nada. E o Renato deu a entender nas entrelinhas que parece, não que ele não consiga mais suportar o grupo, mas que ele começa a perceber que o grupo talvez tenha uma dificuldade. E é óbvio que o Renato brigou com o Maicon. E outra coisa, que eles se desentenderam. Guimarães, não foi só o Maicon, o PP, eu Sim. falei na transmissão, ele saiu, arrancou as ataduras do pulso, assim, irritado. A leitura do Zé... Tava muito irritado o PP quando foi sacado. Antes da gurizada em home office, a leitura do Zé é essa, perfeita. O que ontem aconteceu foi um desentendimento com o Maicon. Uma insatisfação do PP Uma insatisfação do PP. Um time que jogou muito mal. Uma escalação muito errada. E a palavra utilizada pelo Zé Aldo, manipulador, foi perfeita quando ele joga a trilha pros ratinhos tudo seguir. E nessa trilha tá escrito imprensa. Ele desvia, ele tira de mim e fica todo mundo olhando. É mesmo, tem a imprensa, é ela que a gente precisa xingar. Vamos atrás aqui, vamos atrás. Tipo, admirável massa pensante nova, assim, sabe? Vamos todo mundo. Eu quero dizer. Manadinha. Eu quero dizer para você o seguinte, ó, eu estava ouvindo a rádio e vendo a TV e aplaudi quando o Guimarães disse que era um horror o jogo, certo? Agora, uma coisa, a minha opinião com respeito a o que o Renato disse pós-jogo é de que o Renato tentou tirar o foco do descontamento do Maicon e da briga que ele teve com o Maicon. Eu acho que ele tentou tirar para o pessoal não chegar em cima disso, ele tentou tirar o foco, simplesmente tirou o foco daquilo que era importante, porque do descontentamento do Maicon, e não só do Maicon, como também do PP, que saiu enlouquecido também por ser substituído. E o Maicon já havia, entre aspas, sem querer, enfim, cada um interpreta da sua maneira, mas o Maicon já havia, digamos, desautorizado ou desmentido o Renato naquele jogo contra o Santos, quando ele disse, tá faltando atitude da gente. Ou seja, ele também, e aí se perguntou, tá faltando atitude, Renato? Não, tá tudo certo. Não. É que às vezes a gente entende o papel dele, a posição dele, mas ao mesmo tempo as pessoas são inteligentes, né? O que tá bem claro assim, ó. Renato, ao reclamar que Maicon deu uma rebatida para lateral quando poderia ter feito um passe no pé do PP, ele um pouco transferiu naquele momento uma culpa para Maicon da péssima atuação do Grêmio. O que Maicon fez quando disse assim, então troca, tira, transferiu para Renato a responsabilidade pelo mau funcionamento do time. Exato. Então nós estamos diante de um conflito entre aquele que é dentro do campo, com a camisa jogando, o que mais concorre com o treinador do lado de fora. Mas Renato é esperto, ele vai além. O que termina o jogo e ele fala? Nós não gastamos 200 milhões. Quem gastou é que tem a responsabilidade de dar show. Ou que, ao fazer isso que ele faz, ele protege o grupo da má atuação, ele se protege da má atuação e ele transfere a responsabilidade de dar espetáculo para os outros, para o Flamengo, para o Atlético, para o Palmeiras. E vai fazendo dele, porque é o quarto jogo com vitória consecutiva. E é o termo ontem cunhado, até foi fora do ar aqui, vou jogar pro ar. É a lógica do encantador de serpentes. Tá ruim pra ele começa a tocar a flautinha, daí começa a subir. Que nem aquela música, quero ver a cobra subir, a cobra animal mesmo, né? A cobra Guimarães subir. Cantando. É o Tchan. Mas ele não tem estratégia, Oliveira, Magno, ele não tem inteligência nisso, ele desvia. Claro. A inteligência, a gente partiu pro bingo das respostas prontas, a do 200 milhões, que é obrigação de Flamengo, obrigação de Atlético. É a válvula de escape. Eu não vejo isso como inteligência, eu vejo isso como uma ausência, uma literal saída de foco, sendo que ele não quer falar sobre as situações do time. Ele vai para essa parte de 200 milhões, de decolagem, de nananenê, aquela história toda que vem se arrastando há 2 anos.
Acho o seguinte, Renato um sujeito engraçado. Chega quase a ser patético de tão engraçado, porque entre as principais qualidades de um treinador, não dá a qualidade de ser engraçado. Mas quem é que tem que ser engraçado? O humorista tem que ser engraçado, o palhaço tem que ser engraçado, o técnico de futebol não. O técnico de futebol ele tem que ser perspicaz, ele tem que ter estratégia, ele tem que ser um cara conhecedor do futebol, ele tem que ser um cara que pensa o jogo da melhor forma possível, coisa que o Renato mostrou que sabe fazer no Grêmio lá em 2016, 17, parte de 18, mas que já há mais de 2 anos não consegue. O Renato ontem ele jogou uma cortina de fumaça e começou a desviar assunto e voltou a falar dos 200 milhões. É aquela coisa assim, se tivesse um carimbo de fake news a cada mentira que o Renato dissesse, não ia ter coletiva. Primeiro, 200 milhões, quem é que gastou 200 milhões, gente? Vamos parar na largada, ninguém gastou 200 milhões. Atlético 133. Atlético o quê? 133 milhões. Bem longe dos 200 do Renato, né? Mas enfim, sobre jogar uma competição, aí ele começa, não, porque os times que só jogam uma competição, primeiro que ele está sendo absolutamente desrespeitoso com colegas de trabalho dele, o que eu até entendo, porque o Renato falou de 2 técnicos que estão muito melhores do que o Renato. Ele falou depois de Fluminense e Atlético Mineiro. O Odair faz um trabalho no Brasileirão 2020 que é muito melhor que o trabalho que o Renato faz. O Odair tem um time que é pior do que o Grêmio e está bem na frente do Grêmio na tabela. E depois ele fala do Sampaoli, que é um técnico muito melhor do que o Renato também. Ele deve ter, não sei se inveja seria o termo, mas certamente uma pontinha de ciúmes, porque o Sampaoli chega de fora, ganha espaço, e o Renato tem, nos últimos anos, uma dificuldade disso. Ele pensou que era o bambambam da coisa toda, depois de ser campeão da Copa do Brasil e Libertadores, e naquele momento até era, com merecido destaque, e depois foi perdendo espaço. Hoje o Renato voltou a ser assim, motivo de piada muitas vezes. E ele não explicou o que aconteceu no campo. Ele não justificou na coletiva o Robinho titular. Ele não justificou ou tentou dar um desdobro do Maicon. O Maicon pediu para sair 5 minutos antes. Gente, tem 400 câmeras no campo de futebol. Tem até uma câmera que pegou o Renato lá perguntando para o Claudinho, que é uma coisa interessante, né? Quando o Jorge Jesus ligou para tirar o Cebolinha do Grêmio, o Renato montou num porco. É verdade. Foi enlouquecido. E aí ele na beira do campo pode falar com o jogador, e aliás, não só o Claudinho, né? O Renato disse que já fez isso outras vezes. Vocês que não pegaram do tipo assim, eu sou muito esperto. Dei mole ontem. Nada, é esperto uma ova, é um grande piadista. Agora, é bom técnico de futebol, Renato? É. Ninguém faz o trabalho que ele fez em 16, 17 no Grêmio sem ser bom técnico. A questão é, em algum momento desse Renato, que hoje está mais preocupado em contar piada e em ser, enfim, em ser esse cara muito mais da coletiva do que do campo, em algum lugar escondido debaixo daquele paletó tem um bom técnico. Tem que achar onde é que tá, porque esse bom técnico faz 2 anos que não aparece. E vamos entrar no mérito desses 200 milhões que ele tanto insiste. Primeira coisa, eu sinceramente acho um desrespeito com a equipe dele, tá? Tem gente que discorda, mas é a verdade. E a segunda, que eu acho que é o mérito principal disso tudo, é que ele joga a responsabilidade pros outros. Vamos pegar o valor de mercado dos jogadores do Grêmio. O Grêmio não é o time que investe, mas o Grêmio é um time caro, sim, em salário. Quanto é que é um Kahneman, um Jeromel, um Jean-Pierre, quanto é que vale no mercado? Gutierrez, quanto vale o TT hoje no mercado? O Matheus Henrique. O time do Grêmio é um time barato. O time do Grêmio é um time fraco. Quanto o Grêmio vale só não TT hoje vai ao no mercado buscar. Diga, O TT vale uns, sei lá. O TT, o jogador que o Renato não quis usar. Se o TT vale no mercado hoje uns 30 milhões de euros, quanto é que tá o euro? Alguém ajuda aí. Tá 6 e ponto alguma 6, então vai dar quase 200. Então a resposta é óbvia, Renato, o Grêmio podia ter um time de 200 milhões. Exato. Bastava que tu escalasse o cara que tu não quis escalar por birra, porque era muito novo. A mesma birra que tu usa para não escalar o Ferreira, também, que joga daqui ao Texas mais do que o Luiz Fernando. E Orejuela também. O Grêmio tem que comprar. É claro. A mesma birra que ele usa para deixar o Jean-Pierre no banco ou o Isaac no banco, para jogar o Robinho. Ontem o Gutierrez escreveu no Twitter que a única coisa que o Robinho acertou foi o nó do cadarço. Eu tenho dúvidas. Eu não sei. Eu quero o VAR para saber se o cadarço estava bem amarrado, porque não acertou nada. Nada.
Nada. O Renato tem uma coisa, mas que eu tenho chamado de complexo de Dark. Aquela série que os caras não sabem em que ano estão e que volta 33 anos e vai 33. O Renato contratou o Robinho com 8 anos de atraso. O Renato contratou o Robinho em 2020 pensando que ele fosse jogar o que jogava em 2012. Não vai jogar. O Renato mandou trazer o Thiago Neves pensando que ele jogaria o que jogou com ele e Renato em 2008 no Fluminense. Não vai jogar. O tempo passa. O tempo passa. O Diego Souza, que o Zé Aldo tinha razão desde o início, é verdade, nós temos que dar a mão à palmatória, achando que o Diego Souza fosse jogar um futebol que no gauchão ele até jogou. Agora, quando apertou o cinto, cadê o Diego Souza? O Diego Souza terminou primeiro tempo de ontem com 6 toques na bola e acerto de passe 0. Esse é o Diego Souza. Mas mais do que isso, Cristiano, ontem, se tu me permite, não pretendendo fazer acréscimo, mas continuando na abordagem, quando houve a mudança conjunta de 3 veteranos, que saíram o Diego, o Maicon, o Robinho, decolou, para usar a expressão do Renato. Perfeito. Mas é claro que decola, mas sempre decola. Sempre que saem os veteranos, 190% das vezes que entra a gurizada melhora. O que mais me chamou a atenção é que em nenhum momento isso foi dito na entrevista coletiva, embora as perguntas dos colegas elas tenham sido bem feitas. Aí é cortina de fumaça. E eu queria só colocar aqui publicamente, tá? Porque nesse momento não tem essa de concorrência. Eu sei que tem um monte de gente lá que não gosta muito de mim. Tem um cachorro latindo aí, eu acho que é do Oliveira. Não, porque o bicho tá fechado, do Magno lá. Chegou o cara para entregar uma propaganda política no vizinho lá do outro lado da rua. Tá, então. Então cachorro é de outra ideologia. Tapa o mic aí, meu querido. Eu sempre vejo um lado bom, é um cachorro guardião que tá protegendo claro, é verdade. o território. Um cachorro não tem lado ruim, é sempre lado bom do cachorro, sempre lado bom. Se tiver lado ruim, foi o humano que botou, pode ter certeza. Deixa eu só dizer. O cachorro não tá com gripe, tá com uma baita de uma voz, tá forte. Eu não faço isso quando. Não faço isso quando eu não. Supostamente não sou muito fã do cara, tá? Mas eu queria só mandar um abraço aqui, porque eu acho ele muito bom repórter. Queria mandar um abraço pro Matheus Dávila. Com certeza. Da Bandeirantes, eu acho muito bom Trabalhou repórter. na Guaíba aqui? Eu não trabalhei com ele, eu não tenho nenhuma intimidade com o Matheus, tá? Ele não é meu amigo, eu não sou corporativista, não sou mesmo, você sabe, quando critico bastante, inclusive, alguns colegas até, critico e publicamente, o que faz às vezes eu ser um pouquinho mal visto por alguns. No caso do Matheus, eu não tenho nenhuma intimidade, não sou amigo do Matheus Dávila, nunca trabalhei com ele, menino simpático e tal, me dou bem, cumprimento, troco umas ideias, mas eu acho ele um profissional competente, tá? Acho ele bom repórter. Então, eu sou amigo do Matheus, trabalhei com o Matheus em outra casa e quero dizer o seguinte, faço minhas as palavras do Renato. Matheus, continua fazendo essas perguntas aí, porque estão muito boas. É isso aí. Então, um abraço por um trabalho jornalístico pertinente do repórter Matheus Dávila. Eu tenho que fazer o intervalo, são 11h33. Nós estamos debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo, com a nossa equipe, eu não ouvi a Ana ainda. A Ana Carolina, ela entra às 12, né? Às 12. Então ela tá na equipe da segunda hora. Para a próxima parte do programa, 2 assuntos para a gente não esquecer, tá? Renato nunca responde porque que o time dele não é rápido. Renato nunca responde porque prefere velho ao novo. Pelo contrário, só fala de 200 milhões e ataca os verdadeiros culpados por tudo isso que somos nós da imprensa. Eu só quero Orestes, depois o Magno. Antes do intervalo, só quero dizer uma coisa, ó. Quando o Renato disse na entrevista dele ontem que o que importa é o resultado, ele concordou plenamente com o nosso comentarista. O jogo foi uma porcaria muito ruim. Magno. Para a reta final do programa, eu tenho uma proposta à Fraport, a administradora do aeroporto Salgado Filho. Muito bem. Todos os assuntos têm 2 lados. Um ouvinte, a gente vai sair depois dele, com os 2 lados, ele mostra o seguinte: é o Sócrates de Canoas. O mais importante hoje com o Renato é que o Grêmio está com 8 pontos atrás dos líderes, mesmo 90% jogando com reservas. Aliás, o Renato conseguiu o que sempre quer que vocês não falem do time, sim dele, Renato. Resumo. Tá 8 pontos do rebaixamento também, viu? Renato é um monstro, tá dizendo ele. Não, eu tô tentando mostrar que sempre tem os caras enxergando do outro lado. Ele tá com uma sequência são 4 vitórias em sequência, né? Que ele tem. Não, perfeito. Eu tô trazendo a frieza dos números, tá?
O Grêmio tem 27 pontos, tá 8 do Inter, que é o líder, beleza. Só que tá 8 do Curitiba, que é o primeiro rebaixado. E aí você escolhe se quer ver o copo meio cheio ou meio vazio. No Brasileiro, das últimas 4 partidas, as 3 vitórias foram contra 2 times do rebaixamento e um que tá abaixo E do ontem Grêmio. aqui eu fiz o reconhecimento. Eu posso ver mais Que lados o Grêmio também. com uma vitória nesse jogo que falta, no bloco dos primeiros 19 jogos, vai ter feito 30 pontos e tá mais ou menos Eu tô falando se vencer o Goiás, tá? E não quer dizer que vai vencer. Realmente, eu até reconheci ontem. Olha, pode vencer o Bragantino, vencer o Goiás. No fim vai ter feito um primeiro turno razoável. Mas não é só isso, o Grêmio não tá jogando bem, gente. Agora são 11h35. E não são só 2 lados, são vários. Eu posso pegar o lado que o... Só que na frente do Grêmio tem outros 3 com jogo a menos também, né? É verdade. Já voltamos. Queria mandar um abraço pro Pretzel. O Pretzel trocou de emissora de novo, né? Eu não sabia. E Daniel Alves tá fora da Copa. Eu tô bem atrasado nas informações e eu falo com o Xandão seguido e ele é um companheiro sempre nos ouvindo em São Paulo, interagindo seguido. Ou tô indo pra casa ontem, digo, vou ouvir o Gordo pra ver se ele tava narrando, né? Aí, Pretzel, Ulisses. Pretzel apresentando, desculpe, o Ulisses Costa, grande Ulisses. E o Pretzel tava apresentando, fiquei feliz. O Pretzel é uma figura muito competente. O Pretzel, quando a gente... E olha que eu não convivi muito com ele, ele só ouve né? Eu conheço muito ele, óbvio, né? De ouvir sempre. Mas, assim, a maneira como ele nos trata quando a gente vai a São Paulo, encontra no estádio, assim. Até conselhos, cara que eu nunca tive intimidade e tal. E ele, vocês façam isso. O Pretzel comete o pecado da sinceridade, às vezes, né? Ele sabe muito, cara. Perguntei pra ele, aí melhorou do corona? Tá tudo certo, bruxo. Me deixou num vácuo assim, e aí não sei se sofreu, se tá tudo bem, se não deu sequela, né? Tá tudo certo, bruxo. Mas a gente adora ele, e é um ouvinte nosso, né? Um companheiro, grande jornalista e um ouvinte que nos auxilia sempre lá por São Paulo. Eu falei sobre o time que tem comercial. Não é isso, já dei o texto. Eu falei sobre o time ser mais rápido e sobre a quantidade de veterano no time. Isso nunca foi explicado. Nunca. A explicação é tenho que gerar o grupo. Há uma crítica com relação às perguntas. A gente queria ouvir perguntas táticas, perguntas mais elaboradas sobre o que acontece dentro de campo. Eu tenho uma série, uma sequência de perguntas. Eu queria saber por que o time trava a transição, por que quando o Grêmio tenta encaixar o contra-ataque, alguém pisa na bola para outra defesa se reconstituir, por que os mais velhos são preferências em relação aos mais jovens. Ontem eu perguntei a contribuição do Grêmio para qualidade de jogo ruim e ele disse, 200 milhões. Eu não quis dizer jogo tudo. Total. Mas tudo foge daquilo que é proposto. Mas eu vou ter que defender a reportagem, cara. Se fizer pergunta tática pro Renato, é colocar a pergunta fora. Sim, tu tem razão. Já é um sacrifício ter espaço para perguntar numa coletiva. Aí tu consegue uma pergunta, vai lá. Fazer pergunta tática, colocar pergunta fora. Faz 4 anos que ele não responde. Tem razão. Mas eu queria tanto ouvir. Renato, por que o Robinho? Renato, por que o Luiz Fernando no lugar do Ferreira? Renato, por que o time é tão lento? Por que não se consegue puxar um contra-ataque com velocidade? Por que o Diego Souza tem uma movimentação semelhante à do Vanderlei no jogo? Sim, eu dei uma olhadinha nisso ontem também. O Diego Souza se movimenta como o Vanderlei. Sabia disso? Vocês sabiam disso, ouvintes? A movimentação do Diego Souza, Zé Aldo Pinheiro, é a mesma do Vanderlei. Só que tem um negócio, o Vanderlei é goleiro, tu sabia? É sério, eu não tô inventando. Mas o raciocínio dele, eu sou centroavante. Pois é, eu não tô inventando. Tem que ficar aqui. Mas é que teve um lance no jogo de ontem, era uma falta na defesa pro Grêmio, o David Braz foi cobrar pertinho do Renato e a câmera o microfone aquele que fica no Renato e na Casa Mata captou. O Renato disse, bola no Churim. Vem cá, isso é Argel Fux. Tem um negócio muito Se é pra mandar o zagueiro ficar dando balão no centroavante, não precisa técnico. No intervalo eu fui perguntado por um ouvinte aqui que participou sobre o Diego Souza. Tu não acha que o Diego Souza tá mal porque a bola não tá chegando nele? Olha o que o Turim fez. Participa do jogo, tem iniciativa. Tem um lance em que o Maicon dá um passe pro Diego Souza e o Diego Souza perde. E aí o Maicon, tipo bicho, vai correr atrás do cara. Esse elogio pro Maicon, tá? Foi até a bandeirinha do outro lado. Foi até a bandeirinha do outro lado, correr, se desgastar. E o Diego Souza ficou parado. Zé, parado. Ontem o Diego Souza foi o Vanderlei na linha, em termos de movimento. E agora, antes, a gente pode até justificar. Até acho que poderia botar um outro garoto de outras características, né? Mas entendendo e concordando, aceitando que ele prefira alguém com característica de centroavante mais clássico,
Tudo bem, ele insistiu com o Diego Souza. Mas depois de ontem, e o cara recém chegou, estreou, e eu não tô aqui sendo imediatista, eu tô baseando a pouca amostra que eu tive do Thurin, com tanto que eu vi do Diego Souza esse ano, não dá pra discutir. Ele tem que pelo menos dar sequência pro Thurin como titular do time do Grêmio. Sinceramente. Depois, se o cara se provar que não é aquilo tudo, que vai errar bastante, ou que vai gerar mais dificuldades do que o anterior, beleza, o que eu duvido. O Renato está num complexo que o Celso Roth sofria muito quando comandava a dupla Granal, e sofria por culpa dele. O Renato tá dando soco em ponta de faca. Ele está mais preocupado em provar que a tese dele está certa do que de olhar o que o campo está mostrando. O Renato demorou 2 meses e um pouco, eu não vou nem dizer 3 meses, vou ficar em 2. Demorou 2 meses para escalar juntos Orejuela e Diogo Barbosa. Foi a primeira vez pasme. ontem, Cristiano. E aí, pasmem, os dois jogaram bem. Oh, que surpresa! O Orejuela até gol fez. Mas que surpresa! É óbvio que eles jogaram bem. Sob um argumento, me perdoe o termo, de quem desconhece uma análise tática de futebol. Um argumento falho, um argumento que não se sustenta com número algum, de que o Vitor Ferraz marca melhor que o Orejuela. Não marca. Qualquer número, qualquer estatística, qualquer scout mostra isso. Nenhum dos dois, não são exímios marcadores, nem o Orejuela nem o Vitor Ferraz. O Orejuela marca mais, o que não quer dizer que ele marque bem, mas ele marca melhor. Ele desarma mais do que o Vitor Ferraz. Ele é mais resistente que o Vitor Ferraz, ele corre mais que o Vitor Ferraz, ele rende mais que o Vitor Ferraz, ele é melhor que o Vitor Ferraz. E eu gosto do Vitor Ferraz, mas o Orejuela é melhor. Então joga o Orejuela e joga Diogo Barbosa. O Orejuela até gol fez. Agora, o que o Renato se prende é aquela coisa, Robinho. O torcedor do Grêmio começa a perguntar, e se eu que nem estava no jogo recebi as perguntas, imagino vocês que estavam na transmissão, o Guimarães e o Gutierrez especialmente. Quantas vezes alguém perguntou para vocês, vem cá, o contrato do Robinho não é parecido com o do Thiago Neves? Porque a informação que se trouxe na época era de que o Robinho também viria por um contrato de produtividade. Aliás, informação confirmada por Romildo Bolzan Júnior. Romildo disse, o contrato do Robinho é de 7 meses, é até fevereiro do ano que vem, quando acabar a temporada, e se ele cumprir uns requisitos que são estabelecidos em contrato, ele renova por mais um ano. Que requisitos são esses? É assinar súmula também, que nem o Thiago Neves? Então vem cá, daqui a pouco o Grêmio está renovando com o Robinho sem a gente saber. Sem ele jogar nada, sem apresentar nada em termos de desempenho. O Isaac entra bem, vai para o banco. O Ferreira entra e faz gol, vai para o banco. O Jean-Pierre virou terceiro reserva. E tem uma frase da coletiva do Renato de ontem que eu fiquei absolutamente assustado. Quase bati o carro. Ele foi perguntado sobre time misto. Não lembro quem é que fez a pergunta. De por que botou um time misto. Ontem foi uma das últimas perguntas. De por que botou time misto, se não era arriscar muito e tal. E ele respondeu o seguinte, olha, de onde é que vocês tiraram time misto? Eu só não escalei Jeromel e o Kahneman porque eles estão com desconforto muscular. Se jogasse Jeromel e o Kahneman, não seria time misto. Ou seja, o Renato admite com essa resposta, ele admite textualmente que Robinho é titular do Grêmio. E que o Luiz Fernando é imediato depois do Alisson, o que é um absurdo também. Olha aqui, ó. Ele deixou claro, Orestes, que se Jeromel e Kahneman jogasse, era time titular. Ou seja, ele deixou claro, Robinho é titular do Grêmio. E o torcedor que lamba os beijos. Se o Robinho é titular do Grêmio e ele não tira o Robinho, embora não jogue absolutamente, não tem jogado bem nada o Robinho. Vocês acham que ele vai tirar o Diego Souza, que também é de confiança dele, para botar o Thurin? Acho que não. Não agora. Eu acho que o Grêmio tem um time titular do Renato, aquilo que eu perguntava ontem. O time titular do Renato é o seguinte, Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Michael, Matheus Henrique. Ou Cortez. Acho que o Diogo. Ou Cortez, porque ontem ele botou o Cortez de novo, empurrou o Diogo pro meio campo. Pela fala de ontem parece que ele tá mudando, né? Momentaneamente parece que ele tá dando preferência pro Diogo. Michael, Matheus Henrique, Luiz Fernando, porque não tem o Alisson, Robinho e PP, e na frente Diego Souza. Esse é o time titular do Renato. Ele deu a entender isso ontem, né?
É o time que escalou porque ele disse, só preservei o Jeromel e o Kahneman. Não é nada de time misto. Como eu abri o comentário dizendo o seguinte, será que é um time misto mesmo? Né, o Gutierrez até abre dizendo, time misto ou titular, isso aí o Guimarães define depois. A minha definição é a seguinte, preservados, velho, Jeromel e Kahneman, ponto final. O resto é na cabeça do Renato força máxima pra ele. O Renato tem hierarquias claras. A gente tem que parar de colocar o Lucas Silva como titular do Grêmio, porque não é. A gente tem que parar de colocar o Ferreira à frente do Luiz Fernando, porque não é. A gente, em geral, torcida também, tá? E a gente tem que parar de achar que o Robinho é um reserva no time do Grêmio, porque não é. O Renato sempre quer saber mais. O Renato projetou o ano todo para dar forma pro Thiago Neves tomar a posição do Jean-Pierre no meio. O Renato trabalhou o ano todo, até o Thiago Neves sair, evidente, trabalhou o ano todo para lapidar o que já tá lapidado e gasto, né? Para tentar recuperar. Ele nunca quis o Jean-Pierre como titular. O titular do início do ano, quando o Renato recebeu o elenco dele ali, na mão, recebeu o elenco dele, o Renato já tinha o time dele pronto. O time dele contava com, do meio pra frente, talvez a única dúvida tenha sido na lateral direita, não tinha o Diogo Barbosa quando ele recebe, né? Cortez era titular absoluto, não era o Caio Henrique, foi o menino que ficou pouco tempo aqui. O titular da lateral sempre foi o Cortez. Da direita eu tenho dúvidas, mas eu acho que ele tinha preferência pelo Vitor Ferraz no início. Do meio pra frente era Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Thiago Neves, Everton e Diego Souza, não tem nenhuma dúvida. Ele recebe o Thiago Neves para ser titular, para tirar o Jean-Pierre da camisa 10. Gente, se fosse naquele tempo, e não faz muito tempo que era assim, que o time era do 1 ao 18, né, que tinha do 1 ao 11 e no banco ficavam apenas 7 jogadores, eu vou dizer uma coisa que é muito séria. Se o banco continuasse até hoje com 7 jogadores, Ferreira e Jean-Pierre, eles não fardariam com o Renato. Olha, é bem possível. Eles não fardariam. Ontem, né, gente? Exatamente. Ontem foram 5 trocas, Jean-Pierre não entrou. Não é nem entrar aos 45, não. Ele nem entrou. Eu tava falando aqui, Cristiano, com o Gutierrez Sanches fora do ar. Chega momentos na vida que o cara tem que às vezes perceber, puxa, eu sei que eu tenho razão, ou eu acho que tenho razão, mas talvez eu deva fazer um caminho diferente para poder alcançar trilhar o meu caminho. Jean-Pierre talvez devesse dizer, Renato, me dá mais uma oportunidade, me dá uma chance de novo, eu quero te mostrar, eu acho que eu posso melhorar, eu posso crescer, prometo não te incomodar. Bancar o humilde e ir no Renato. Eu acho que é o contrário, Zé, eu acho que o Renato tem que ser humilde agora e dizer, Jean-Pierre, olha só, eu sei que a gente não se dá muito bem, mas olha só, cara, eu realmente tentei o Robinho, eu estou errado, tu é melhor que o Robinho, tu vai jogar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quem tem que ser humilde é o Renato. O exemplo tem que partir de cima, não de baixo. Mas o que nós temos, qual é a realidade? Isso vem se prorrogando no tempo já há bom tempo. E tem se estendido ao longo de toda a relação. E não está dando certo, o Jean-Pierre está perdendo mais do que ganhando, e o Renato para ele é indiferente. Então talvez o jogador deva trabalhar isso. Olha, vou me queimar aqui, vou chegar no Renato. Eu discordo de ti, Zé. Sabe por que eu discordo? Eu entendo a tua opinião, eu só acho que quem está perdendo é o Grêmio, não é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, para mim, pelo menos a cada jogo do Robinho, o Jean-Pierre é mais titular do Grêmio. Para mim. E pro torcedor, e pra imprensa, e para todo mundo, menos pro Renato. Se tem alguém que tá perdendo, é o Grêmio. Mesmo que tenha vencido o jogo de ontem. Tu falava isso do Diego Souza. Tu dizia, olha, quando o adversário for melhor, não vai dar com o Diego Souza. Tu tinha razão. É o que a gente tá dizendo com o Robinho. Olha só, o Robinho não tá jogando bem nem contra o Red Bull Bragantino. Tu imagina quando pegar um Flamengo, um Racing, um Palmeiras, um River na Libertadores? Não vai dar com o Robinho, gente. Quem é que vai pifar o 9 na cara do gol? Vai ser o Robinho ou vai ser o Jean-Pierre? Então tem que jogar o Jean-Pierre. Quando na entrevista o Renato disse que o Bragantino é um time bom, um time qualificado, eu desliguei o rádio. Botei dali a pouco. Na boa, não dá, não. Olha que dado. Quer valorizar a vitória. Cara, mas ele dá uns discursos assim que não tem nexo, né, Não me vem que o Bragantino é um time bom, por favor. Olha só que dado. Não, ele dá um discurso que não tem nexo, tipo, olha, vocês têm que cobrar do time que joga. Ele chegou a dizer o seguinte, jogar uma competição só é barbada. Ele chegou a dizer isso.
A vontade de responder, pois é, Renato, por que nos últimos anos você nunca venceu o Campeonato Brasileiro? Então, porque não eu tenho uma larga duas alternativa, e ganha então faz o uma, seguinte, então. cara, coloca o time sub-14 contra Exato. o Juventude e fica só no Brasileiro, pronto, Larga quero ver se vai duas ganhar. e ganha uma, então. O Rafa Sampaio, que é um seguidor, coloca aqui um dado, me alertou para um dado, e aí eu fui lá no nosso aplicativo, né, para ver o dado preciso, tá? O Diego Souza ontem jogou 68 minutos. 68 minutos. Quantas vezes tu acha que ele tocou na bola, Zé? Bastante menos que todos os demais. Cara, eu vou te dar o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo ele tocou 6 vezes na bola e o número de passes certos era 0. E ele tocou 6 vezes na bola, primeiro tempo inteiro. Tá, eu vou com o total. Quanto tu acha, Zé? Eu vou dizer que ele bateu tanto quanto o goleiro na bola. Eu vou, Menos. vou pegar Não, do, goleiro mais. menos, cara. Goleiro mais. vou pegar do, vamos ver, o Vanderlei deu 31 Vanderlei, eu vou chutar 3 vezes mais que ele. 31 toques na bola pro Vanderlei, tá? Quantos Vou tu botar o acha Diego Souza com 10, então. E tu, Zé? 12. Orestes, Eu fico com Eu 10. olhei aqui, agora não vou... tu olhou, pô? Olhei, é que eu tava com o Magno. aplicativo aberto. Só repete a pergunta que eu não consegui entender no início, cara. Quantos toques na bola tu acha que o Diego Souza deu ontem? Em 68 minutos. 68 minutos de jogo. Primeiro tempo inteiro foram 6. E no segundo? 6 no primeiro. Eu ia dizer 3 ou 4, 10 toques. O Diego Souza deu 9 toques na bola no jogo todo. O Vanderlei deu 31. Dos 9 toques, sabe quantos passes corretos? Eu vou dizer os 9 toques dele, tá? Primeiro tempo 0, no segundo acho que 0 também. Não lembro de acertar passe, Diego Souza. Eu vou enumerar os 9 toques do Diego Souza. 2 finalizações, uma cobrança de falta e uma bicicleta meio furada. Puta, e uma foi falta ainda. Um passe certo. Deve ter sido um passe pro lado. Duas bolas truncadas. Duas bolas truncadas em duelos vencidos, uma bola truncada em duelo perdido. Um chute travado, ou seja, o cara foi chutar, ele meteu o pé na frente, a bola desviou nele, tem 7. Um corte, mesma coisa, foi um passe em que ele meteu o pé e deve ter tocado na bola. E um drible sofrido. O corte deve ser de chutão do goleiro. Chutão do Cleiton, ele ganhou uma primeira bola no meio campo. E um drible sofrido em que ele tocou na bola, deu uma raspada na bola quando sofreu esse drible. São 9 toques. 9 toques na bola em 68 minutos, o que dá uma média aqui, a grosso modo, de um toque na bola a cada 7 minutos e meio. Ou seja, 7 minutos e meio, um toque. Passa aos 15, ele toca aos 7,5, depois ele toca aos 15, depois ele toca aos 22,5 e por aí vai. Para uma análise comparativa, quantos minutos jogou o Churin e quantas vezes ele tocou na bola? Vamos lá, já vou pegar aqui, ó. O Churin entrou aos 68. O Churin, ele entrou, peraí, segura aí. Eu tenho aqui, ó, 22 14. minutos jogados, 14 toques da bola. É isso. Não, e 14 toques produtivos. Ele deu passe pro Isaac, ele participou do Tem gol. assistência. Aqui, ó, tem aqui, ó. Toques na bola do Churin, 14 em 22 minutos. Isso. Diego Souza foram 9 em 70, tá? Passes decisivos, 1. Grandes chances criadas, 1. Duelos ganhos, 2. Esse foi o Churin no jogo. Bom, se não vai marcar meio-dia, nós vamos agora para os aplicativos, permaneceremos debatendo futebol e a Rádio Guaíba vai transmitir a propaganda política obrigatória em AM e FM. Nós estamos falando sobre Grêmio, sobre a atuação de ontem, as repercussões da vitória do Grêmio sobre a equipe do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Eu só não queria deixar aparecer porque tem uns ouvintes que eles têm uma percepção às vezes diferente do que a gente pretende passar, diferente do que a realidade é. A realidade concreta, a realidade nua, crua, concreta é. Nós estamos aqui tentando entender e analisar, entregar para vocês uma interpretação de fatos. Não é nós contra ele, não é o ele contra nós. Então, para evitar que a gente pareça, vocês querem crucificar o Renato, não, nada disso. Perceberam que quais são as nossas avaliações? Olha, o Renato, ele poderia melhorar, quem sabe, colocando o Jean-Pierre. Ele já colocou o Jean-Pierre, até o Joel Lima tá me lembrando aqui. Maravilha, Joel. Maravilha, Joel. Nosso amigo de Abu Dhabi, ele colocou o Luan no banco e jogou o Jean-Pierre de titular. Então essa relação tem que ser restaurada. O Jean-Pierre não pode puxar banco para os outros que estão ali. Uma vez que ele esteja em condições, ele tem que ser. E ele será uma espécie de centro da organização do time. A gente não tá falando aqui, definindo que o Jean-Pierre
agora vai voltar com tudo, vai arrebentar e que ele é um craque, o melhor jogador do mundo. Só que a gente tem que, no mínimo, pelo menos eu penso assim, o Renato tem que dar mais oportunidades ao Jean-Pierre. O Jean-Pierre já voltou da lesão. O Jean-Pierre precisa pelo menos 10 minutinhos ontem, daqui a pouco mais 30 contra o Juventude. Nem isso está acontecendo. É nisso que a gente está falando. Não há garantia, ninguém aqui garante que o Jean-Pierre vai bombar, vai arrebentar agora, caso ele seja colocado no time. Mas, no mínimo, a gente tem que tirar essa dúvida. Não é pelo Jean-Pierre voltar, é pelo Robinho sair. Exatamente. É pelo Robinho sair. O José Esse diz é o assim, ponto. o José tá no Menino Deus, nos ouvindo. Eu concordo. Senhoras. Eu concordo, só tem uma coisa, tem um problema com o Jean-Pierre. Ele pode entrar, agradar, jogar bem e vai ter que ser mantido. É por isso que o Ferreira faz gol e vai pro banco. O José do Menino Deus assim, deixa o Robinho trabalhar, deixa o rapaz jogar. E aí no final ele coloca, vamos Inter. Obrigado, Zé, pela tua. Mas isso que o nosso ouvinte Zé colocou, cara, a crítica não é ao cidadão Robinho. Não. O Robinho é um atleta de futebol profissional, ele disse, olha, o Grêmio quer me contratar, as condições são essas. O Grêmio topou. O Robinho tá na dele. A crítica é em relação ao jogador de futebol, Robinho, e ao Grêmio que foi buscar um jogador com 8 anos de atraso. É o complexo de Dark do Renato, é achar que os caras vão render em 2020 o que jogava em 2010. Não vão. O tempo passou. O ouvinte Rogério, ele disse assim, Apenas Rogério. o Jean-Pierre mostrou no último jogo que estava completamente fora de sintonia, totalmente sem ritmo, perdido. Mas é claro. para readquirir tem que mas jogar. ele só vai voltar a ter ritmo jogando, gente. É o que ele concluiu. Ontem ele não entrou. Sabe quando é que ele vai voltar a ter ritmo se não entrar? Nunca. O Christian Silveira diz, vocês têm muita inveja do Renato, na hora de perguntar vocês se de medo e não perguntam. Obrigado, Christian, abraço pra ti. Não é obrigado, os caras nos ofendem, a gente diz obrigado. Ele tá nos ouvindo, agradeço pela audiência. Não é obrigado, Christian, não é assim. Eu quero só terminar. Não é assim. Eu só vou terminar dizendo o seguinte, acho que a gente tem que respeitar os campos de atuação de cada pessoa. Por exemplo, o Zé Aldo é advogado e eu jamais vou me intrometer em qualquer coisa em que o Zé Aldo tem um certo sentido de autoridade em relação a mim. Eu tenho que respeitar o fato do Zé Aldo ter estudado. Tem carteirinha da OAB. Exato, tem carteirinha da FUNAI. Eu vou respeitar o fato do Zé Aldo ter estudado, ter batalhado, ter ficado noite em claro, ter investido, porque deve ter gastado um monte de grana para chegar onde chegou. Aproveitou a juventude. Eu tenho que respeitar o fato do Zé Aldo atuar num campo onde eu não tenho conhecimento. E eu tenho que entender que eu sou ignorante nesse campo. Eu acho que cada um no seu lugar. Como é que eu vou ter inveja do Renato, meu caro Christian Silveira, com o teu pensamento muito válido? Afinal, o torcedor é uma massa pensante. É muito válido mesmo, inteligente. Mas como que eu vou ter inveja do Renato se eu não quero ser o Renato? Se eu não quero ser o que ele é. Exatamente. Eu não quero ser treinador. A resposta dele foi engraçada ontem. Ele muito. Disse que ia ser uma mosquinha, né? Ele vai ficar entediado com a minha vida, Renato. Não, cara, eu vou te dizer uma coisa. Tem uma coisa melhor do que ser uma mosquinha. Faz um vestibular, Renato, vai estudar, passa 4, 5, 6 anos na faculdade, tu pode ser um de nós. Só que eu vou te dizer uma coisa, não queira ser um de nós, cara, a gente ganha muito menos que tu. Não, cara, a gente não tem a vida glamour. Não queira ser um de nós. Agora, já que tu quer ser um de nós, quer ver como a gente vive, do que nos alimentamos, como vivemos, não precisa ser uma mosquinha. Estuda. Faz um vestibular, passa no vestibular, fica na faculdade e vem aqui. Exato. Agora, nenhum de nós quer ser técnico de futebol. Assim como... Até porque, se ser técnico de futebol, ou se querer ser técnico é premissa para falar de futebol, aí aquela brincadeira é verdade. O Brasil seria um país com 200 milhões de técnicos. Né? Exato. E outra coisa também, só para complementar sobre o Renato, tá? Tudo isso o futebol... Ele não é só um esporte das 4 linhas, das coisas que acontecem ali dentro. Ele é um esporte social, em que o torcedor participa, que a imprensa participa, que tem um componente lúdico lá atrás, um componente de brincadeira, e vai crescendo para ser um componente passional, para ser um componente até identitário. O caso do obituário, quando tem um obituário do jornal, a pessoa que morre, ela é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, neto, bisneto, enfim, bisavô, bisavó, advogado, publicitário, engenheiro, mecânico, motorista, enfim, médico, tá? E é gremista colorado.
assume uma questão identitária, ou seja, é muito mais forte do que qualquer coisa. Se o futebol pertencer, o campo da análise pertencer só para quem está lá dentro e não ter uma interpretação a respeito disso, porque é o que a gente faz, a gente interpreta o jogo, aí a gente não precisa mais estar aqui, né? Eu não tenho inveja do Renato, Christian. Assim como eu não falo que o ouvinte tem inveja de mim, porque é muito ridículo ter inveja de mim, né? Eu sou um cara. Sou um cara. É isso aí, cara. Não vai ter inveja de mim. Imagina se alguém nos critica aqui, a gente fala, então vem aqui, não sei o que. Exato. Da mesma forma que o Christian não tem inveja de mim, não pode ter, porque é ridícula a minha vida, é entediante, é chata. Eu sou um cara chato, eu não vou ter inveja do Renato, Christian, eu não tenho inveja do Renato. Aliás, eu não tenho pretensão de ser o Renato. Nem tá no lugar dele. Partir do princípio de que para falar de alguém ter inveja de A ou B, a lógica é justamente essa. Então vem cá, ninguém mais pode falar mal de presidente e governador. Porque senão nós queremos ser presidente e governador. Eu não quero ser político, nunca quis ser. Não quero ser técnico de futebol. Se o ouvinte aplica essa lógica, e é óbvio que não são todos, é por isso que já deixei no singular, se o ouvinte, esse que mencionou, aplica essa lógica de, se vocês falam do Renato, vocês querem ser o Renato. Tu tá mandando mensagem pra gente, tu quer ser a gente? Não quer, cara. Possivelmente tua vida é mais legal que a nossa, possivelmente tu ganha mais do que nós, possivelmente não trabalha em feriado, tu simplesmente quer falar porque tu gosta de falar e pronto. São 12 horas. Agora, quer ver como a imprensa trabalha, não precisa ser uma mosquinha, cara, faz o vestibular, passa, vai pra faculdade, fica 4, 5, 6 anos e vem aqui. E sempre tem a premissa que é a seguinte, é de não enxergar o outro, né? Sempre o que eu faço é a coisa mais difícil do mundo. O que eu faço é a coisa mais difícil do mundo. Não. Queria vocês 3 dias, vou fazer relatório. Renato, eu também queria tu aqui 3 dias sentado na minha cadeirinha ali de coordenador, já meio capenga, e tu resolver os pepinos e tu fazer as outras coisas que eu faço e eu vou fazer um relatório. Assim como seria ridículo eu assumir aqui a coordenação do buffet da Rua da Praia aqui, com o coordenador lá, o supervisor, que monta todo dia cardápio, nutricionista, fazendo um relatório pra mim. É isso aí, cara. Ou os cozinheiros. Eu posso... Caiu numa mesa de cirurgia sem saber nem pegar num bisturi. Eu posso achar ruim a comida do restaurante, não quer dizer que eu vá ser um chefe, eu só achei ruim a comida, pronto. Exato, não quer dizer que eu cozinhe melhor do que o cara que tá cozinhando, porque eu não sei. ele é um especialista pra isso, cada um no seu campo. Eu não sei tocar instrumento, mas eu sei, vamos tentar posso dizer o que eu gosto, pra que gente eu não gosto. O que é música ruim ou boa, isso aí. Pra gente não incorrer no erro do Renato. Se nós condenamos esse diversionismo dele... Não, eu só tô colocando que cada um no seu campo e... Não, a gente tá justamente dando exemplos, Zé. A gente tá justamente dando exemplos. E a gente não ficou bravo com ele, se eu acho que um advogado, Zé, pra ficar na área do direito, se eu acho que o advogado num processo também representando mal, isso não quer dizer que eu quero ser advogado. Isso só quer dizer que eu acho que tá errado. Se eu for num restaurante, não gostei dessa comida. Vem cá, eu não sou chefe, tampouco quero eu montar um restaurante. Eu só não gostei. Só que pra fechar o assunto, eu queria dizer que eu não tenho inveja do Renato, mas tenho inveja do Christian Ferreira, que pode dizer pra mim que eu tenho inveja do Renato e eu não posso dizer pra ele as coisas que eu penso. Em Rosário do Sul nos ouve Jaidson Carvalho. Ele diz que hoje ele está concordando com tudo que vocês estão falando. Muito obrigado ao Rosário do Sul que está nos acompanhando, está nos ouvindo. Grande cidade. Terra do Guaguá, do Guazina. Rosário, tu vou pescar lá na Fazenda Santa Tecla. Terra boa, muito boa. Tem alguma cidade no Rio Grande do Sul que tu não conhece pelo menos um cidadão que mora nela? Deve ter. Ou que seja dela. Deve ter, assim. Mas eu tenho bastante lugar que eu me orgulho. Ontem, por exemplo, eu recebi uns áudios de 2 caras... Zelda é que nem o Mário Lima, cidade tal, a capital de não sei o quê. Grande Mário. Os caras que marcaram um duelo, eles são apoiadores dos candidatos que se antagonizam na disputa eleitoral em São Cepé. E eles marcaram um duelo. E o cara disse assim: eu só espero que antes tu escreva que tu não vai pedir que me condenem por dano moral, porque eu vou te quebrar, pau. Porque eu vou te arrancar os dentes. E tu pode escolher. Um duelo de soco. Brigamos de faca no soco ou na bala. 2020. 2 caras. E o outro responde: tu tá pensando que tu é o quê? Eu vou te moer. E o troço foi violento. Voltamos agora pro AM, pro FM. Aí eu digo: mas que loucura isso aqui. Será que isso aqui é verdade? Aí liguei para um amigo meu que é de São Cepé.
E ele disse, não, Zé Aldo, isso aconteceu, inclusive tinha um bookmaker lá na cidade para saber qual que ia morrer e o qual que ia pra cadeia. Isso é interessante, dá uma aposta boa. 2020, os caras acham que resolvem as coisas assim, hein? Aí um tomou iniciativa, Aurélio, e dizia assim, não, vamos acalmar, é política, a gente se excede, vamos baixar a bola. Aí veio um gaiato por fora e disse assim, tu tá com medo, tu tem que ser macho. E a rádio não... E a rádio não transmitiu isso aí, não? Olha, tá na rede social, tá fora do Brasil, inclusive, o conflito verbal da disputa eleitoral de São Cepé. E eu recebi esses áudios ontem, e eu não sabia. Eu fui saber que já era uma coisa meio já superada, as coisas já se acalmaram por lá. Mas fiquei impressionado com o jeito que... Aí procurei me informar. Casualmente tinha um amigo em São Cepé que me deu as informações todas. E os áudios complementares. São 12h11 agora. Vocês acham que na coletiva do Maicon, hoje de tarde, ele vai manter a versão do Renato que ele deu na coletiva ontem, ou ele vai expor o que realmente aconteceu naquele momento em que ele errou um passe, o Renato esticou os braços e disse, então tira? Você acha que ele vai manter a versão do Renato ou ele vai falar o que de fato aconteceu? Vai manter a versão do Renato. Eu acho que vai botar uns paninhos quentes. Eu acho, né? Eu vou falar por mim. Da coletiva do Maicon em geral, as coletivas do Maicon em geral são muito melhores que as do Renato, né? Eu vou falar por mim. Tem uma ronha aqui na Rádio Guaíba. Aí os caras me perguntam lá fora, digo, não, tá tudo resolvido, foi um pequeno mal entendido. Mas aqui dentro eu digo, gente, isso aqui não pode acontecer, vamos conversar, vamos nos entender, vamos acertar. Foi o que eu defendi hoje de manhã no Agora. Tu lava a roupa suja internamente e vai publicamente e fala, não, pessoal, olha só, foi resolvido, foi superado, bola pra frente. Beleza. Agora tem que lavar a roupa suja antes disso, né? Tem que combinar o discurso, né? É verdade. Eu cheguei a usar a expressão, mas tem que ser com sinceridade, né? Porque não adianta tu fingir que perdoou o Renato fingir que perdoou o... Ah, não. Se for fingimento, é só empurrar a bronca com a barriga, né? E vai piorando. Vai piorando. Bem, nós tivemos ontem, em seguida a gente vai falar sobre o jogo do Inter hoje, mas nós tivemos ontem um daqueles jogos emblemáticos da competição, que parece estar remetendo para um segundo turno de outro nível. A equipe do Atlético Mineiro tomou um baile do Palmeiras, tomou goleada do Palmeiras, e nós estamos diante de um segundo turno que tem aí Palmeiras, Atlético, Inter, Flamengo, São Paulo, grandes times brigando pelo título. Foi só o Luxemburgo ser defenestrado que o Palmeiras começou a jogar. Tem mais um candidato ao título brasileiro, sim. Isso é um fato. Verdade. Isso é um fato. Não dá pra refutar. Tá funcionando o cebolismo, né? Ele entrou. Não sei. Aí é que tá, Zé. Eu sei que é muito legal. Não, é só sair o luxemburguismo que isso, Cristiano. É aí que eu queria chegar. Eu sei que é legal a brincadeira dizer, o Cebola é melhor que o Vanderlei, ou o Cebola que ajeitou. Eu nem entro nisso. Eu só acho que a saída do Vanderlei melhorou o Palmeiras. Mas ele trocou peças também, né? Ele colocou, por exemplo, o de zagueiro para centro, tirou o Felipe Melo. E o Felipe Melo, eu não vi o jogo, mas tava lendo alguns colegas. O Felipe Melo ontem, além de marcar demais no meio-campo, armou as jogadas do Palmeiras. O Felipe Melo é um baita jogador, né? Vamos combinar. E ficar na zaga, por baita jogador que é, ele até consegue cumprir. Mas ele ainda rende, é um cara que se cuida fisicamente, ainda rende no meio-campo. Ideias simples. O Luxemburgo não. O Luxemburgo chegou, antes de qualquer coisa, falou: o Felipe Melo é meu zagueiro. Como assim? Como assim? Sabe? De certo ele deve ter feito isso com alguém no Corinthians lá em 98 e deu certo. Ele fez com o Rincon, né, cara? Ele tirou o Rincon do ataque. E o Rincon, a mesma coisa, eu vou usar o mesmo argumento, de grande jogador que foi um baita de um volante. Pra mim, naquela época ali, 98, 99, pra mim, um dos que eu mais vi jogar aqui no futebol brasileiro. O Rincon jogava demais, era atacante. Jogava muita bola. Eu acho que o Luxemburgo chegou o seguinte, dizendo, vou ter que fazer alguma coisa diferente, alguma novidade, vou ter que apresentar e meter o cara na zaga. Né? Isso. Vou mostrar. Não, mas isso aí é o seguinte, né? Tu me dá a coordenação de uma rádio e eu botar o Gutierrez de narrador e o Orestes no plantão. Não faça isso. Vai dar errado, né? Só uma coisa interessante vai dar errado. De como o Palmeiras atacou ontem, tá? Os gols do Palmeiras foram todos eles em transição, ou dois deles. Esqueci como é que foi o outro. Aliás,
em transição. O Luiz Adriano puxando contra-ataque, é outra movimentação. Gols em transição, Passou pro tá? Rony e o Rony fez o gol. Exato, são 2 gols em transição. O Palmeiras ontem investiu em algo que o Luxemburgo não conseguia fazer com o time dele, que é aquela jogada mais rápida na hora de puxar a contra-ataque. Também se aproveita, é bem da verdade. O Hever lá fora, o Hever é 1 quilômetro do gol, né? Exatamente, de um time que aí joga... vai crítica ao Sampaoli também, tá? Aí vai crítica ao Sampaoli. Mas o Sampaoli sempre joga assim. Mas aí que tá, então joga sem o Hever. Exato, perfeito. Aí que tá, se vale pra um, vale pra outro. É colocar a tese acima do fato. Ah, não, eu quero jogar assim. Beleza, joga assim, mas joga sem o Hever. Tem que jogar com o zagueiro rápido. Não vai colocar o Hever correndo atrás dos caras. O Hever, com toda aquela velocidade dele, é óbvio que eu tô sendo irônico, né? O Hever é um zagueiro bastante lento hoje. Mas agora, aquelas adiantado. listas que a gente faz de melhor técnico, elas são maleáveis. A gente não tem uma lista fixa, né? Eu acho que as últimas rodadas deixaram claro que o Sampaoli tá sim deixando a desejar. Eu acho que um campeonato. Diga. Não, eu acho que tem o seguinte, Oliveira. Tem um pouco dele pagar pelo conceito, tá? São Paulo joga com o bloco muito alto, laterais que constrói por dentro, pontas que abrem, joga numa fase ofensiva lá de 2-3-5, ou seja, são 2 zagueiros, 3 no meio, que são os 2 laterais, mais geralmente o Jair. Mas tem que ter zagueiro rápido. Exato, mas aí eu quero fazer um link. Não vai ser com o Hever. Eu quero fazer um link com uma coisa que acontece aqui. Eu acho que o ouvinte e tu já estão imaginando de quem eu estou falando, né? Que falhou no sábado, inclusive, tá? E aí ele monta. Que vem falhando em todos os jogos. Ele monta 5 na frente. Quase 5 na frente e forma uma linha com, sei lá, não lembro da escalação, mas vamos supor, Savarino, Franco, Sacha, Natan e Marrone. Tá, ele faz uma linha de 5 na frente. E aí é muito alto, só que aí eu acho que foi estratégia e esperteza do Palmeiras, que eu acho que o Luxemburgo não teria. Isso eu acho que o Luxemburgo não teria, que é a leitura do adversário. Ali o Palmeiras o que fez? É bola longa, pegar cara rápido, zagueiro lento, matou. E eu acho que o Inter, como faz isso também, embora seja diferente a fase ofensiva, os laterais abrem no Atlético, não, os laterais fecham. Os laterais abrem e os 2 que fazem o corredor no 4-1-3-2, eles fecham um pouquinho mais, geralmente Edenilson e Patrick, né? Também joga com o bloco muito alto e aí a gente tem a questão de bater 1 contra 1 e do Cuesta falhar. Mas o campeonato falhou vergonhosamente, como vem falhando em todos os jogos. O Cuesta, cara, se o Cuesta viesse da base, os caras teria faixas em Porto Alegre contra o Cuesta, tá? Mas enfim, eu quero, antes de voltar pro Inter, só pegar esse ponto aí desse jogo de ontem, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. É um campeonato, esse 2020, e eu até falei de manhã no Agora sobre isso. Ele me lembra, em muitos aspectos, aquele campeonato lá de 2009. Aquele campeonato que ninguém queria ser campeão. Que o Inter perdia, que o Flamengo perdia, que o Palmeiras perdia, que o São Paulo perdia e ninguém queria ser campeão. Na última rodada, tá lá, caiu na mão do Flamengo o título, foi campeão Flamengo, tá? Num segundo turno muito bom daquele pessoal, Petkovic, Adriano, aquela coisa toda. Esse ano, pro campeonato, tá espetacular. Porque o Inter tem chance, o Flamengo tem chance, o Atlético Mineiro tem chance, e o Fluminense eu acho que não, embora muito bem feito o trabalho do Dair Helma. O São Paulo tem 3 jogos a menos. O São Paulo, por aproveitamento, ele seria o quê? O campeão do turno? Porque ele tem 3 jogos a menos, ele pode ir a 39. Se ele ganhar 2 e perder um dos 3 jogos que faltam, ele vai a 36 e vira o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem jogo a menos, tem o Santos no bolo. Então, desse pessoal, todo mundo tem uma certa chance. Então, pro campeonato é bom. Agora, pro Inter, a rodada foi péssima. Ah, mas ficou líder. Como que ficou líder? Perdendo pro Corinthians num jogo horroroso, num jogo em que o Inter, o Cássio não precisou fazer defesa. O Cássio não fez uma defesa sequer o jogo inteiro. A chance que o Inter teve foi com o Edenilson aos 20 segundos, que ele mandou a bola para fora. E o Inter viu na rodada, o Flamengo perdeu, o Atlético Mineiro perder, era uma rodada para o Inter abrir 3 pontos de vantagem e ir tranquilo para essa abertura de segundo turno contra o Curitiba no Beira-Rio. Mas não, o Inter perdeu, deu mais sorte que juízo, porque Flamengo e Atlético também perderam? Sim, mas era jogo para o Inter ganhar. O Flamengo perder para o São Paulo, tá, 4-1 não é normal, é claro que não.
Mas o Flamengo perder pro São Paulo é do jogo. O São Paulo também briga por título. O Atlético Mineiro perder pro Palmeiras, 3-0 também não é normal, mas perder tá no jogo. O Palmeiras também briga pelo título, ainda mais sem o Luxemburgo. Agora, o Inter perder pro Corinthians, que tá brigando contra rebaixamento, isso não é normal, gente. Se o Corinthians não tivesse vencido o Inter, ele estaria 2 pontinhos à frente do rebaixamento. A briga do Corinthians é lá embaixo, tu não pode perder um jogo desses. Então a rodada pro Inter deu mais sorte que juízo? Deu, mas era jogo pro Inter ter ganho. E o Cuesta é o seguinte, alguém tem que gostar e dizer, vem cá, ô bonitão, para de acreditar na tese que tu é zagueiro técnico, porque tu não é. Tu é um zagueiro enfeitado. Tu estufa o peito quando não tem que estufar, tu quer sair jogando quando não tem que sair, tu quer tirar de peixinho uma bola que é rasteira. Para de inventar. Para de inventar. Porque se fosse o Zé Gabriel, se fosse o Pedro Henrique, o Pedro Henrique é outro zagueiro, se fosse lá o Roberto que está machucado, se fosse um zagueiro da base, cometendo os erros que o Cuesta está cometendo, ia ter torcedor e membro da imprensa pedindo enforcamento em praça pública. Como é o Cuesta? Não, porque ele joga bonito, porque ele é elegante, porque ele é argentino. Não joga bonito uma ova. Tá jogando mal. O 2020 do Cuesta é um 2020 ruim. E alguém tem que cobrar o Cuesta internamente sobre esses erros clamorosos que ele vem cometendo rodada após rodada. Quero mandar um abraço aqui para um lugar muito frio, 3 graus agora. 3 graus positivo. Ele está nos ouvindo em Nova Escócia, que é uma província do Canadá. O ouvinte que está conosco é Cristiano Pitt. Ele está com o rádio ligado, ele mandou dizer, eu estou ouvindo as teses aqui em Halifax, Canadá. Prestem atenção na resposta à primeira da coletiva de ontem, feita pela rádio do clube. Um amontoado de clichês sem nenhum significado, diz ele. Sim, Renato não faz ideia do porquê dos resultados dos seus jogos. Um abraço, Cristiano Pitt. Não sei se ele tem razão, só podia ser Cristiano mesmo, tá coberto de razão. Ele tem razão, cara, eu gravei um vídeo, vou colocar no meu YouTube de tarde, o vídeo tá gravado, onde eu falo das cortinas de fumaça. Abriu a coletiva o Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro, e ele perguntou aquela coisa do resumo do jogo e tal. O resumo do jogo que o Renato fez, se vocês prestarem atenção, o Renato fala o seguinte, olha, o Grêmio fez 1-0, aí depois fez 2-0, o Bragantino descontou para 2-1, mas futebol é esse mesmo, não tem jogo fácil. Vem cá, essa foi a resposta. Vem cá, se tu colocar uma pessoa que não sabe o que é uma bola na frente da TV só para ficar olhando o placar, ele vai dizer a mesma coisa. Olha, ficou 1-0, ficou 2-0, ficou 2-1, terminou o jogo. Vem cá, o que é isso? O ouvinte tem razão, coberto de razão. Canadá nos ouvindo, então, muito obrigado. Que horas ele estava nos acompanhando, porque a entrevista do Renato foi num horário bastante tardio para nós aqui, né? Imagina no Canadá com fuso horário. Não sei se tem muito fuso, não. Ele disse que lá depende da região, Se é no Atlântico, então mais ainda. Sei lá, em New Scotland. Menos diferença ainda. Fica do lado do Principado de Eduardo, da Ilha de Eduardo, no Atlântico. Ele diz assim, um outro ouvinte aqui, Felipe Decol. Zé, tudo bem? Minha impressão é que o Renato sempre quer provar o seu ponto de vista. A maioria dos treinadores me parece ser assim. As críticas da mídia às suas escolhas faz com que ele insista em erros, prejudicando o time e, quem sabe, a sua relação com seus próprios jogadores, que devem perceber que as escalações dependem menos do mérito e mais da convicção pré-estabelecida pelo treinador. Grande abraço. Felipe Decol tá dizendo. Com certeza. Crítica É uma hora mídia, menos, lá são 11h24 da manhã, viu? Perdão. Isso que eu iria falar agora, isso que o Oliveira trouxe, o horário lá, é 1 hora a menos que aqui. Então lá tava até mais tranquilo. Tranquilo. Ele tá dizendo que aqui são 11h23 agora. Exato. Agora meio-dia e 23. Com a hora que ele mandou o recado, então nós estamos pareados. Porque é reto. A diferença maior é no frio, né? Felipe Dalla Porta, Orestes, manda dizer: olá, amigos da Guaíba, eu estou escutando vocês em Lisboa, um abraço. Obrigado, Lisboa. Obrigado. Terra boa. Lá em Lisboa são 3 na o frente, Jesus tomando porrada lá em Lisboa, hein? É um cacuete meu, não tinha percebido, Carlão, é? É tu e o... Mas não tem votos em Lisboa, eu não sou candidato a nada, eu acho que é um cacuete mesmo. Tem clientes lá, eu sei. Sim, tem um cliente, tem um processo lá. O que tu acha de Vigevano na Itália? Vigevano, como Bedone e Borgotaro, são
belo posto para... Tu sente um pouco, qual é o teu sentimento quando tu fala dessas cidades? Um sentimento de muito carinho pela Itália, eu adoro, é um país que eu adoro. Pois é, em Você 90... de ser magro também? Em 90 tu torceu por Nápoles ou pela Itália? Em 90 na Copa? Não, eu chorei pela Argentina. Ele chorou. É a Copa do Laticoché. Eu chorei por outras razões. A gente tem paixões pela nossa profissão. E eu dividia com o Marco Antônio, meu querido companheiro. Essa história te marcou, né? Eu dividia com ele, nós fomos pra Copa, cada um faria um jogo. Ele fez o primeiro, eu fiz o segundo. E aí chegava o terceiro jogo, era o confronto com a Argentina. Não, era o quarto jogo. Ele fez o primeiro, eu fiz o segundo, ele fez o terceiro. E aí Brasil classificou. Aí pras oitavas, seria o jogo comigo. Aí o Vianney, meu querido amigo, Deus o proteja onde ele estiver, ele decide, não, o Marco Antônio... Tabagista, à época, ferrenho, né? Marco Antônio tá melhor, eu vou colocar o Marco Antônio agora, ele vai narrar os jogos da seleção. E aí eu tava convicto que era o jogo que eu ia fazer, Brasil-Argentina, meus dois países, né? Não, mas aí é pra quebrar o... Não, isso é normal, isso é da nossa profissão, né, Orestes? É que a gente tem paixão pelo que faz, então eu senti muito. Mas é que tu tá embalado, né, Zé? Claro. Tá preparado pra aquilo. Mas então tu torceu por Nápoles. Ali comendo milho. Então tu foi da região de Nápoles. Não foi tu em Itália e Argentina, não foi tu narrador? A final. Não, semifinal. Itália e Argentina. Na Argentina, Alemanha e Argentina comigo. Alemanha e Argentina foi contigo, 1-0 gol do Bremen. Tá, foi final então? Isso, é final. importante que é final. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Fala, gordinho. O Zé, do seguinte, só para dizer, isso já me aconteceu, mas em relação à Copa, não em relação à Copa do Mundo, mas ao Campeonato Brasileiro. Estava em casa com a passagem na mão, daqui a pouco chegou um carizão, o chefe mandou pedir a passagem que nós contratamos um narrador aí, temos que esquentar o cara. E aí, alguns meses depois, Luiz Magno... O cara foi no meu lugar, narrou 4 jogos e foi demitido. No dia 5 de dezembro... No dia 5 de dezembro de 1990, Luiz Magno. 5 de outubro, perdão. 5 de outubro de 1990. Aproximadamente, o quê? Julho, agosto, setembro. 4 meses. 3 meses e pouco. 3 meses e pouco. 3 meses. Depois de 3 meses da tua decepção, José Aldo Pinheiro, na Copa 90, em que o Vianney te trocou pelo papagaio, aconteceu isso. 7 cadeiras na Câmara Federal. Os candidatos do PDT que estariam sendo eleitos nesse momento da apuração são a Mauri Miller, Carlos Cardinal, que concorre também pela região das Missões, a Mauri Miller, que é originariamente da região da Grande Santa Rosa, a exemplo de Carlos Cardinal. Que esse é o magrinista. Cara, ele só mexia a boca. A Doca tá na linha pra falar o que fazem de sacanagem comigo aqui, Doca? O que eles... Querida, vamos falar das gotas prostáticas, que a turma tá ligada, preocupada. Então dá um recado aí, Doca, boa tarde. Boa tarde. Eu também sou sacana, eu tenho o costume de chamar de chuchuzinho, mas é por queridez, tá? Sei disso. É um apelido fofo. Tu não é fácil, né? Tu é uma querida, Doca. Tu não é fácil, né, Doca? Te conheço de outros carnavais também. Te conheço de outros carnavais. Ah, mas ele é um chuchuzinho, ele é meigo, ele é querido. Eu não tô falando disso, meu amor, eu não tô falando disso. Tu sabe muito bem. Gente, vamos abafar o caso. Tá uma loucura lá nos Estados Unidos, né? Hoje é um dia loucura, mas tem convocação também na seleção norte-americana. Aí vão me perguntar por que esse doido vai falar da convocação norte-americana, que interessa. Não interessa, eu só não pesquisei ausências, né? Porque eu acho que é um futuro titular do Inter. O Johnny foi convocado, acho que é a primeira convocação dele para a seleção estadunidense principal. Ele foi convocado e deu a pandemia. Isso, não, ele foi convocado para uma sub-23. E na principal também, e deu a pandemia. Aí eu acho que ele vai jogar e vai estrear pela seleção principal dos Estados Unidos, o garoto Johnny. E vai fazer sucesso. E na minha opinião, ele vai ser o futuro titular da camisa 5 do Inter. Pelo que a gente está percebendo, sim. Ele é melhor que os dois. Intervalo e nós já voltamos para continuar debatendo futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba. O Gutierrez acompanhou a manhã da dupla Grenal, voltamos com o Ganhando o Jogo, tem o jogo do Inter hoje, em nome do Banco Banrisul nós estamos aqui. Depois de ouvir a sua opinião, a opinião dos nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria, mais fácil, mais ágil e seguro como sempre. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
O Inter tem aí como a grande notícia das últimas horas, já a oficialização, o anúncio foi no final de semana, da contratação do Maurício. Já está em Porto Alegre. Eu tava olhando hoje uma entrevista concedida pelo James Freitas, né? Isso. O Trabalhou no Grêmio? assistente do Mano, que participou do período em que ele foi promovido no Cruzeiro. Interessante o que ele disse esse jogador, ele joga por dentro, ele até pode jogar pelo lado, mas a função dele é a função que está fazendo o Edenilson, ele disse. Ele vai ser titular então no Inter. E aí desloca o Edenilson para a direita, que também joga por ali, ele disse que pode jogar na do... Ele disse que inclusive no Cruzeiro colocavam ele nessa posição semelhante à que desempenha o Bosquilha. Era um canhoto pelo lado direito, também. jogando na diagonal. E falou de grande técnica, de um jogador que chegou com menos de 18 anos, vindo do Desportivo Brasil, que é de Porto Feliz, lá do interior de São Paulo. E que ele olhou um treino e disse, olha, esse cara é diferenciado. Falou pro Mano e o Mano mandou subir. E ele treinou no profissional e confirmou, e eles colocaram ele para jogar. É curioso porque ele é reserva do time do Cruzeiro, que estava muito mal na Série B. Mas as referências são as melhores. Mas ele chega para ser reserva, né? Ele não vai chegar para jogar, eu duvido muito. Mas esse cara deve ter virtude pelo seguinte, a modelagem de negócio garantiu 40% para o Inter, 40% para o formador, ou 40% para o Cruzeiro e 20% para o formador. Todo mundo ficou com uma fatia. Aposta nesse cara. Eu acho que sem Bosquilha ele é capaz de disputar uma vaga no time titular. Eu acho que o Cudê vai insistir com o Marcos Guilherme. Melhor do que ele, nem tô entrando nisso. Porque ele também tem poucas amostras, né? Ele jogou esse ano aí com o Cruzeiro, a gente viu. Mas é mais porque não tem Bosquilha, simplesmente por isso. E não tem Galhardo também, né? Pra hoje é certo que tem Galhardo. Não, pro final de semana com Curitiba. Exatamente, tá suspenso. Porque pra hoje não tem condições. Tu falaste... O Maurício? O Zé tu falaste que ele joga na... O Zé falou que ele joga na do Edenilson também? Sim, ele pode jogar na do Bosquilha e também na do Edenilson. Mas olha só, eu vi alguns, eu até quando a negociação surgiu, eu disse, olha, vou ser muito sincero com a franqueza que me caracteriza, eu vi o Maurício muito pouco, tá? O que eu vi foi um jogador aberto pela esquerda e não pela direita. Eu vi o Maurício muito pouco, mas eu vi o Potker muito. E por ver muito o Potker, eu acho que mau negócio não é, tá? Porque a gente está se livrando de um jogador que em 4 anos não deu resposta. Agora, se for pegar os mapas, as atuações, até os números, estatísticas, os scouts do Maurício no Cruzeiro, vai ver que ele jogou lá muito mais pela esquerda do que pela direita. E é por isso que eu tenho essa ideia, e posso estar errado, não sei, porque uma análise técnica com poucos jogos é mais difícil de fazer. Mas eu estou imaginando que o Inter está trazendo esse jogador para ser um reserva. Eu acho que sem o Bosquilha, o meio-campo vai continuar sendo, não é o meu meio-campo, mas acho que o Cudê vai continuar escalando o Marcos Guilherme, o Edenilson e o Patrick. Eu acho que ele não vai deixar de montar esse time porque chegou o Maurício. O filho do Oswaldo Farias, o Bob, disse que ele é um jogador que, se colocar na extrema, é um desperdício. Que ele é um ponta de lança clássico, foi a expressão do rapaz. Mas eu vou te dizer uma coisa, as atuações dele não mostram isso. Atuações mostram ele jogando mais pelo lado esquerdo. Eu tô com o mapa dele aberto aqui, ó. Jogador que atua muito mais pela esquerda e tem alguma movimentação pela direita. Traduzir mapa para o rádio é difícil, mas vamos lá. Tem uma movimentação bastante clara, bastante intensa pelo lado esquerdo, um buraco no meio campo e volta a aparecer bastante pela direita, mas muito mais ainda pela esquerda. Esse é o Maurício. Ele é canhoto, talvez tenha havido essa coisa de fixar pela esquerda, né? Mas quando ele surgiu, pelo que disse ali o James, ele foi aproveitado jogando pela direita com a perna esquerda. O que não é nenhum problema. O próprio Bosquilha chegou a fazer isso no Inter, né? Jogar aberto pela direita mesmo sendo que isso aí é bastante comum. É só para estabelecer essa que no momento eu vou colocar como uma interrogação. Eu vejo o Maurício muito mais como um cara de lado e muito menos como um cara de centro, viu? Mas nesse momento, com a ausência do Bosquilha e com a ausência do Galhardo, ele vai ter condição de pro final de semana. É bem provável que ele já estreie no final de semana contra o Curitiba.
Mas aí o Galhardo é pro ataque, né? Eu não sei se ele vai chegar pro ataque, sinceramente. Eu acho que no momento pro meio sim. A minha dúvida é essa. É se ele vai entrar no lugar do Marcos Guilherme ou se ele vai ser banco do Marcos Guilherme. Eu acho que por enquanto ele chega para ser um reserva. Porque por mais promissor que ele seja, ele estava no banco de um time que está brigando para não cair na Série B, né? Que é o Cruzeiro. Trocar essa realidade por um time que é o líder da primeira divisão, não me parece muito lógico que um reserva do 16º da Série B venha a ser titular no time que é o líder da Série A. Eu não vejo isso com muita lógica, mas enfim, posso estar errado, não tem problema. Eu só acho que nesse momento o Cudê vai continuar com o Marcos Guilherme no time e deixar o Maurício no banco. Pode que estejamos diante de um cara que, pela sua qualidade técnica e pelo início de carreira, o cara se entrega, faz qualquer coisa, tenha condições de ser um jogador de mais de uma função, de cumprir mais de uma função. Pode ser. É o que eu defendo, por exemplo, para jogar o Praxedes. Eu gostaria muito de ver o Inter com o Praxedes no meio campo, com o Edenilson na direita e não no centro, Patrick na esquerda e o Praxedes por dentro. Eu vou pela mesma lógica, a mesma coerência que eu tenho no Grêmio. Se eu vejo que no Grêmio a gurizada entra e resolve, eu acho que no Inter tem alguns veteranos que não estão resolvendo. E, bom, o Marcos Guilherme nem entra para a linha de veterano, ele também é jovem. Mas, enfim, o Praxedes é um cara com 18 para 19 anos, titular de uma Copa São Paulo, com destaque promissor. Eu vejo que num time encaixado, e acho que sim, mesmo com bons e maus momentos, acho que o Inter está encaixado, eu gostaria de ver mais o Praxedes. Não tendo Bosquilha, eu prefiro muito mais o Praxedes por dentro e o Edenilson na direita do que um time com Marcos Guilherme, por exemplo. Também, concordo contigo. A cota de classificação para as quartas é de 3,3 milhões. Por esse valor que o Inter não está sobrando, não tá com dinheiro para ficar brincar com a grana, é o típico jogo que tem que botar tantos quantos possa de titulares para ganhar, né? Para garantir. Mas o Inter tem vantagem, né, Zé? E deve ser um time misto, assim. E eu concordo contigo, não dá pra, obviamente, né? Nem pode brincar com uma coisa dessa. Mas, por exemplo, ele tem um acréscimo do Galhardo, o Galhardo não joga no Brasileiro, é certo que tem vantagem hoje. De placar simples, né? Tem vantagem de placar simples, não tem aquele pavor de tomar um gol e aí ter que correr atrás porque é dobrado, não tem nada disso. Eu acho que o Inter passa hoje, né? O Inter, Guti. É, justo. O Inter entra em campo classificado. Não há... pode jogar com os reservas, se apertar um pouco o Atlético, coloca ali 1 ou 2 titulares, já resolve a parada. Internacional vai para a próxima fase da Copa do Brasil, certamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu penso que tem que fazer preparar o time para um mental de decisão. Não dá para considerar favas contadas. O adversário é fraco, foi derrotado em casa no primeiro jogo, mas as Copas, esses mata-mata, eles são traiçoeiros. Mas olha só, Zé, tu falasse dos 3 milhões e 300 da próxima fase da Copa do Brasil, né? Mas se pegar a diferença do primeiro para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, vai dar mais do que isso. Eu acho que por essa lógica financeira, eu discordo quando falam que a Copa do Brasil dá uma premiação significativa. Nesse caso eu até concordo, mas eu discordo que ela dá mais que o Campeonato Brasileiro. O televisionamento que tu vende durante a temporada é do Campeonato Brasileiro. A diferença de premiação de tu ficar em primeiro para ficar em 10º do Campeonato Brasileiro é uma diferença oceânica. E a Copa do Brasil, que eu considero sim importante, ela tem menos relevância que o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro o Inter é o líder. Então eu fecho com a ideia de priorizar o Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o Inter lidera e não vence há mais de 40 anos. Eu não só entendo, como eu concordo com essa ideia de priorização do Campeonato Brasileiro. Eu estava olhando aqui para ver, nós temos além do jogo do Internacional com o Atlético, tem uma outra decisão que Só sobre o Inter eu queria dizer o seguinte, tá? Rapidinho, é a hora e a vez de Yuri Alberto, tá? Já tinha falado sobre isso outras vezes, quero só deixar o registro aqui. Aliás, eu tenho uma coisa melhor. É hora e a vez na tua cabeça ou tu acha na cabeça do Cudê? Não, na minha cabeça. Porque o Cudê é meio porta-lupe, né? Claro, na minha cabeça. Mas é brabo também, porque o Abel que não queira, quando entra, faz os golzinhos dele, né? Claro, eu sei que é difícil, tá? Mas eu acho que o Yuri Alberto se mantiver
Thiago Galhardo e Abel Hernandes não tem problema, mas que ele não entre aos 45, comece a entrar aos 15, que comece a entrar no intervalo. É evidente, do que o que eu começa vi dele, nesse eu gostei. balanço, Isso é certo. no balanço de preservar, não preservar ele, seja Ele o cara vai. Boa, a ter a isso confiança. Eu acho que essa é a hora e a vez de Mendes Ribeiro, não, de Yuri Alberto, desculpa. Antigo Mesmo que Mendes vale pro Ribeiro. Jean-Pierre. Antigo, Se né? não quer botar de titular. Só pra deixar bem claro, o antigo, Jorge Alberto Beck, Mendes Ribeiro lá atrás, porque Que era o nome do programa que tinha não posso, tinha deixa. eu não É a posso, hora e a vez do eu não posso, se não configura nada, porque tem Tá a ver bom, com, se tem a ver falar com vai ser justiça pior, eleitoral, tá? Não, nada disso, tá? É um programa clássico, né? Inclusive na saudosa TV2 Guaíba. Zé, falei sobre o Yuri Alberto, eu tenho uma sugestão mais legal do que a gente falar sobre um tema. Se vocês não me matarem, que tal a seleção do primeiro turno, gente? Hein? O que vocês acham? Nossa, Vamos fazer? Será que dá tempo? Oliveira. Porque tu deve pode deixar para outro dia. Tu que tu sugeriu deve estar com a seleção na cabeça. Mas os caras não responderam lá. Orestes. Oliveira. Eu acho que tem que acabar o primeiro turno primeiro, né? São Paulo tem mais 3 jogos pra fazer. Tá, mas vai ficar torta a coisa, cara. Mas o campeonato é torto, o que eu vou fazer? Eu vou... O Galo tem mais um jogo, né? Tá, amanhã a gente traz a nossa. Aí a gente vai fazer a seleção do primeiro turno quando já tiver metade da seleção do segundo turno já escolhida. Eu vou fazer a minha aqui. Por favor. Vou fazer. Tá. Não anotei. Não, mas tu tens uma agilidade mental que eu não tenho. Calma. Então fica mais fácil. O goleiro é o goleiro... Calma, cara, deixa eu anotar ela aqui. Vamos, pressão. João Paulo dos Santos, Isla do Flamengo. Qual era o zagueiro central que eu tinha escolhido? Vou lembrar do zagueiro central que eu tinha escolhido: Júnior Alonso do Atlético Mineiro e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Meu meio de campo é todo ofensivo. Qual e zagueiro? É azar, eu vou lembrar. O Arana tá de sobreaviso para uma chamada para a seleção. Acho que é o Lucas Veríssimo que tava na minha relação, tá? Do Santos. Mas eu não tenho certeza se eu não escolhi outro zagueiro. Mas enfim. Dodge. Não é o Gustavo Gomes que tu fala sempre dele? Achei melhor ano passado, se bem que os últimos momentos do Gustavo Gomes foram bons, mas a maior parte do primeiro turno nem tanto. Eu vou de Lucas Veríssimo por enquanto, tá? Meu meio de campo, do meio pra frente, é um time inviável, mas é seleção, então azar é a minha seleção, tá? Dodge do Fluminense, Patrick do Internacional, Everton Ribeiro do Flamengo, Marinho do Santos. Tirou o Bruno Henrique? Claro. Pra colocar o... Não, cara, não me atrapalha no meio. Pro brasileiro, acho que sim, Zé. Deixa eu lembrar de novo, eu tive até anotado, que saco. Dodge, Patrick, Everton Ribeiro, Galhardo. Marinho. Não, Galhardo e Pedro na frente. Falta um nome pela esquerda. Não, tá certo. Tá certo, cara. Dodge, Tá 3-3. Patrick, Everton. Não, Dodge, Patrick, Marinho, Everton Ribeiro, Thiago Galhardo e Pedro. Essa é a minha seleção. Boa seleção. Eu Dois quero mais dois tempo. atacantes. Eu quero olhar... A dúvida era com o Nino do Fluminense, lembrei. Nino do Fluminense pra mim fez um campeonato muito bom, junto com o Lucas Veríssimo do Santos. Esses dois na minha Marinho não entra? Mas eu acabei de dizer o Marinho, tia. Dodge, Patrick, Everton Ribeiro, Marinho, Thiago Galhardo e Pedro. Eu não vi o Marinho. É isso. Eu fiquei com Everton Ribeiro, Galhardo e Pedro. A minha chamada, a minha tentativa de fazer uma seleção no programa foi uma das coisas mais fracassadas da história, timing, né? da história do Ganhando Jogo. Podia ter dito assim, vamos amanhã então trazer as seleções, todo mundo, ouvinte. Foi uma das coisas mais fracassadas que eu já fiz neste programa. Peço desculpa aos nossos ouvintes pelo fracasso em montar uma seleção do primeiro turno. Falar em seleção, Felipe e Éder Militão. Meu técnico é Eduardo Cudê. Falar em seleção, Felipe e Éder Militão desconvocados, né? Isso. Meu técnico Eduardo Cudê, meu craque é Everton Ribeiro e meu melhor jogador pra mim é... Teu técnico é o? Eduardo Cudê. E minha revelação pode ser... a revelação tem que pensar um pouco. Não teve nenhum do Grêmio na tua seleção? Não. Perdão, Rodrigo Caio e Éder Militão estão fora e ele chamou o Felipe e o Diego Carlos. Isso aí. Não tem nenhum do Grêmio na minha seleção. Eu tô te perguntando pelo seguinte que o Patrick eu sei que é uma coisa polêmica. Tu sugeriu um negócio que eu não tinha nem pensado. Eu fui olhar ver se tinha algum outro veículo que tivesse feito isso e vi que o pessoal do Sport TV fez com 2 caras do Grêmio. Não. Com o PP e com o Jeromel. Um cara, o Sérgio Xavier Filho fez isso. Os outros não fizeram isso. André Rizek, PVC, Sérgio Xavier e Muricy Ramalho. Mas essa seleção geral? Sim, esse é o time que seria o time deles. O Pedro é o centroavante, vamos lá, o time é
O goleiro é Alves, como é o primeiro Felipe nome? Alves. Felipe Alves, Tinga, Jeromel, Já começa errado. Gustavo, Arana, Qual Gustavo? O Gomes ou o Henrique? Gustavo Ok. Gomes. Mas aí eles fizeram em vídeo, não tenho como procurar. Aqui tem na frente Marinho, Everton Ribeiro, Galhardo e PP. O com tio, Pedro na frente. o Um volante é o Thiago. Thiago Maia. Thiago Maia. Eu fiquei em dúvida entre Thiago Maia e o Dodge. Eu acho o campeonato do Dodge muito bom, embora eu jogue não na mesma situação do Thiago Maia, e mandei o time pra frente e também quis fazer uma justiça ao Patrick. Eu não vou incorrer no erro de montar uma seleção com jogadores que eu não vi, para não deixar, e até por coerência, quando fazem a tal da seleção do Campeonato Gaúcho. Muitas vezes, nós aqui de Porto Alegre, vemos um jogo daquela figura e o cara tá na seleção do Campeonato Gaúcho. Então, deixa assim. Eu não vou falar dos dos jogadores que eu não vi. Dodge, por exemplo, eu não poderia opinar. Eu vi um que outro jogo do Dodge. A gente faz por um pouco de amostra também, um pouco de informação, né, Magno? Não precisa ver todos os jogos, exatamente todos os jogos, atribuir uma ponderação em todos os jogos. Isso aí talvez eu tenha conseguido. Eu acho que eu só vi uma competição na vida, 2 competições na vida, todos os jogos de 2 competições na minha vida. Principalmente tenham sido as Copas 94 e 98. Depois já de 2002 não vi todos. É impossível qualquer um fazer, mas a gente vai por amostra. Nós dissemos nesse programa ontem e hoje também, ou foi hoje apenas, ou ontem apenas, mas eu lembro de ter ouvido isso, que tem times da Série B que estão entregando mais que times da Série A. O Cristiano falou ontem. E fizemos menção ao Cuiabá. O Cuiabá decide com vantagem hoje contra o Botafogo. E o Cuiabá... Eu falei da semana passada do Cuiabá, do América Mineiro e do Juventude, que estão jogando mais do que todos os times do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Cuiabá, depois, uma vez que ele confirme contra o Botafogo, ele vai se juntar nas quartas e vai pegar um grande na frente dele. Aí a gente vai poder ver. Ou não, né? Daqui a pouco pode dar um Cuiabá e América, já pensou? O América é outro que tá aí, né? Com vantagem na relação com o Corinthians. O América deve passar pelo Corinthians, suponho que passe, pelo menos. É melhor que o Corinthians, né? Eu tenho sempre essa coisa assim em Copa do Brasil, que é a competição do mata-mata, nunca cravar em relação a um pequeno, porque a história mostra que nos anos mais recentes não tem havido isso. E o regulamento sem gol qualificado também permite, tudo bem, o Corinthians perdeu na arena para o América e tal, mas também não tem aquela desespero de, sei lá, ir até Belo Horizonte e conseguir o resultado. É que o gol qualificado, né, Gotier, a gente só vai saber se é bom ou ruim depois do primeiro jogo, né? Não, eu e lembro outro que antes do Grêmio né? Juventude, na projeção, né, mas é que não tem gol qualificado. Eu vou te dizer uma coisa, não ter gol qualificado acabou sendo ruim pro Grêmio. Porque venceu por 1-0. Se tivesse gol qualificado... O Grêmio faria um gol lá, teria que fazer 13 Juventude. Depende muito do contexto também, né? Primeiro agora que a gente não tem torcida também, então não é ir num Alfredo Jaconi com a torcida do Juventude lotando a metade do estádio, com perdão da brincadeira. O ouvinte Micael Rodrigues de Freitas tirando o cadê o Robinho e o Musto na nossa seleção? Eu acho que eu vou botar o Thiago Volpe de goleiro. O Thiago Domingo foi. Eu vi alguns também que botaram o Diego Costa do São Paulo. Acho que ele tem muito a evoluir ainda. O zagueiro. A seleção é tua, eu tô pensando. Tem liberdade de escolha. Eu fiz uma chamada e eu não tinha nem a minha seleção. Vocês chegaram a tocar no assunto hoje sobre o Hever, isso aí dá um bom debate. A gente falou agora, pô. Não, exato. Chegaram a falar do Hever e isso dá um debate até mais amplo. Os caras que querem jogar com essa zaga, entre aspas, mais contemporânea, mais moderna, mais móvel, eles vão ter que começar a pensar fisicamente nos seus zagueiros. Muito bem, o programa no porte, em tudo, na capacidade física, no tamanho, na velocidade, porque senão vai ter muito, vão continuar as pataquadas indefesas que a gente tá vendo por aí. O programa está chegando ao final, nós temos essa decisão de hoje, um horário bem tarde, né? 9h30. Não tem público, não tem nada. O horário de sempre. Terça-feira, 9h30 da noite? Mas continua tendo grade de programação na TV, essas coisas não mudam, viu, Zé? Com sem público eles colocam a hora que querem. A gente tem que justamente agradecer que não é 3 da manhã esse jogo.
Muito bom, nosso Magno estará narrando, ele com comentários do Cristiano Oliveira, reportagens de Bruno Ravazoli com Eurico Quadros no plantão pela Guaíba e pelas emissoras da grande rede Guaíba dos Esportes. Então 9h30, o confronto do Inter contra o Atlético de Goiás, jogo da volta pela Copa do Brasil hoje. Obrigado pelo carinho de todos. Nós estaremos amanhã, 11 da manhã, retornando aqui para o debate do Ganhando o Jogo, discutindo as coisas do confronto de hoje e todas as outras informações importantes relevantes do esporte. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Vem aí notícias com a Fernanda Bagatini.